Olá pessoal, essa daqui é a nossa terceira aula de estrutural e também é a nossa última aula da primeira semana do nosso minicurso de Revit. Então, só para explicar um pouco do que aconteceu, a nossa última aula que ocorreu na sexta-feira acabou não sendo gravada e por isso eu estarei fazendo aqui justamente uma explicação rápida e objetiva do nosso conteúdo abordado na última aula. E além disso, explicarei também os tópicos que acabaram faltando na nossa última aula para justamente vocês conseguirem terem êxito em todo o curso de estrutural. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aula. Bom, gente, para a gente começar a nossa aula, a gente vai começar primeiro a falar abordando sobre alguns tópicos relacionados à exportação e à configuração do modelo de exportação. Então, na última aula a gente abordou essa questão, mas a gente vai retomar aqui só para configurar alguns aspectos que faltaram nessa aula. Então, a gente vem aqui em Arquivo e vamos clicar em Exportar e vamos aqui em PDF. Vamos clicar em Exportar em PDF e vamos vir aqui abrir essa janela aqui. Nessa janela aqui vocês vão configurar algumas coisas, como por exemplo, provavelmente não vai estar aqui nesse elemento aqui, vai estar em parte visível da janela atual. Então vocês vão clicar, tirar daqui e vão clicar em Vista as folhas selecionadas. Aqui a gente clica nesse lápis e selecionamos as folhas que a gente quer. Vamos visualizar tudo aqui. Vamos selecionar, provavelmente vai estar assim para vocês. Então, na hora que vocês abrirem essa opção aqui, vocês cliquem aqui, vai estar desse jeito aqui para vocês. Então vocês vão selecionar simplesmente as pranchas de vocês. No caso aqui nesse projeto estão apenas duas pranchas. Então vocês selecionem apenas as pranchas e vão aqui selecionar. Depois vocês vão vir aqui nessa opção aqui, que é justamente para determinar o nome da nossa folha. Isso só no caso se isso somente no caso quando vocês forem criar um PDF separadamente. Cada prancha vai ser um PDF. Nesse caso, você precisa renomear o PDF por prancha, no caso. Cada prancha vai ter um nome diferente. Então, para isso vocês nomearem, vocês vão selecionar aqui em vistas, vão colocar em folhas. E aqui em folhas, com essas opções ativas, vocês vão colocar primeiro o número da folha e depois o nome da folha. Pronto. Feito isso, a gente vem aqui, seleciona um local para os nossos arquivos. No momento eu vou usar a área de trabalho, só para a gente localizar com maior facilidade. Vamos vir aqui no tamanho da página, vamos selecionar A1. Se vocês estiverem usando uma folha diferente, ou por exemplo um A1 estendido, vocês podem vir aqui e usar o tamanho da folha. Mas no nosso caso a gente vai usar A1. E aqui a gente vai selecionar em zoom, deixar aqui 100% mesmo. E aqui a gente vai colocar deslocamento do canto como sem margem, deixamos sem margem. Nesse trecho a gente deixa como paisagem e aqui nessa parte de qualidade resta a gente deixa em alta. Nesse ponto aqui a gente deixa como está, processamento de vetor. A gente configura tudo isso aqui e no caso você use esse comando aqui, o usar tamanho da folha, essa opção aqui não vai estar ativa, o deslocamento da margem. Pode deixar assim que não vai ter problema, que ele vai considerar como se não tivesse margem. Então ele vai usar exatamente o tamanho da folha para plotagem. E aí vocês usem isso justamente nos casos que vocês não tiverem o tamanho disponível aqui da prancha. Então a gente vai usar o A1. Vamos deixar como A1 e paisagem. Pronto, vamos clicar em exportar. Feito isso, a gente espera exportar, ele já exportou. A gente vem aqui, minimiza e vamos visualizar nossas pranchas. Vamos clicar aqui e abrir as nossas pranchas. Pronto, aqui está nossos exemplos de prancha. Não tem nada aqui por enquanto, é só para fins de ilustrativos de detalhamento. Vocês vão vir inserir, né, a família de prancha estrutural lá, que a gente disponibilizou para vocês no material didático lá no Drive. E aqui está outra prancha, deixa eu abrir aqui novamente. Tá aqui a outra prancha, está vazia essa prancha aqui, mas não tem problema. É só para exemplificar como funciona o processo de exportação. Bom, na nossa última aula a gente fez o lançamento das armaduras em sapatas, pilares e vigas, faltando apenas as lajes e a escada. No nosso caso, vai faltar lançar também a escada aqui, que a gente não lançou nesse modelo, mas a gente vai começar primeiro para a nossa laje. Para isso, a gente vem aqui na vista de planta em térreo. Clicamos aqui, a vista está aberta. Podemos apagar essa daqui que não vamos ter utilidade por enquanto, a gente vai lançar novamente. Selecionamos a nossa laje e vamos aqui em armadura na área. Selecionamos o comando, usamos esse daqui que é em retângulo, e utilizamos o perímetro aqui do próprio formato da nossa laje. Vamos esperar um pouco, na verdade, a gente vem aqui configurar as bitolas. O nosso projeto está determinado como bitola de 6350, 63
50 para todos. E nesse caso aqui, a laje que a gente está projetando precisa somente de armaduras positivas, não vai ser necessárias armaduras negativas. Então, a gente não vai precisar para fins de projeto, mas a gente vai só lançar aqui como se tivesse as duas armaduras, primeiro sem e depois com, para vocês verem e entenderem como é que funciona as duas malhas. No caso aqui, a armadura principal, superior, a gente vai desativar por enquanto. Vai deixar com a barra 650. E aqui a gente vai ativar esses daqui, deixar ativo esses, que seria a armadura inferior. Colocar CA 6350 no caso. Aqui 6350 também. 6350. E colocar o espaçamento a cada 10, que é 100 milímetros. 100 milímetros. Pronto. Damos OK. E agora a gente vem aqui em 3D e selecionar a visibilidade para poder aparecer no nosso 3D. Damos OK e está aqui. Esse daqui são as armaduras da nossa laje, só que somente a armadura positiva, no caso, a armadura inferior da nossa laje. Então a gente vai lançar também as armaduras negativas, que são as armaduras superiores. Então a gente vem aqui, seleciona, já está ativo aqui, e vamos marcar as nossas caixinhas aqui e colocar o espaçamento que a gente quer, que também é 100 milímetros. Ou seja, vai ser duas malhas, tanto em cima quanto embaixo, de 63 de CA50 a cada 10 centímetros, ou 100 milímetros. Pronto. Vocês já podem ver como é que funciona as armaduras aqui, lançadas por área. Para vocês fazerem os últimos ajustes em relação a essas armaduras, vocês podem vir aqui e estender esse ponto com esse ponto daqui, o alcance dessas armaduras em cima das vigas. Isso aqui é essencial para ter amarração na estrutura. Pronto. Agora vocês já estão com as armaduras lançadas. E aí, no caso do nosso estrutural, a gente não vai precisar das armaduras positivas, as armaduras superiores. Deixamos apenas as armaduras de baixo. Agora, a gente vai lançar a nossa escada. A nossa escada, a gente precisa vir aqui no térreo. Usamos o comando arquitetura. E aqui no arquitetura, a gente vem no escada, porque aqui é o único local que a gente tem acesso à escada. Então, vamos lançar através do croquis a nossa escada. Vamos lançar uma linha aqui a qualquer distância. E depois uma linha a 90 centímetros da outra linha, com o mesmo comprimento da de baixo. Finalizamos. Agora vamos aqui em espelhos. Selecionamos daqui. E copiamos da mesma maneira que ensinamos nas últimas aulas no processo de arquitetura o lançamento da escada, a cada 25 centímetros. Pronto. Feito isso, a gente vai usar o comando dividir elemento e vamos dividir o que sobrou das nossas barras aqui do limite e apagar e deixar somente o que vai ser necessário. E viemos aqui em caminho da escada e definimos o nosso caminho da nossa escada. Pronto, damos OK. A gente vem aqui em editar tipo, colocamos aqui na parte de espelho como sem nada. Se tiver ativo aqui uma dessas opções, desativem todas. Deixem aqui em suave e espessura 15. Damos OK. Vamos aqui novamente lançar um no croquis, mais um limite porque vai ser o nosso segundo lance. Vamos lançar aqui, definir até aqui. Vamos colocar os nossos espelhos. Pronto. Vamos copiar. Agora deixando 8 pisos. Agora a gente define o caminho. E pronto. Damos OK. Está aqui o nosso segundo lance. Aqui a gente vai configurar o número desejado de espelho para 16 espelhos. Damos OK. E vamos vir aqui selecionar patamar. E vamos selecionar com o comando patamar ativo os dois lances que a gente criou. Agora a gente vai selecionar todos os trechos aqui da escada e mover para o canto no local que precisa ficar. Pronto. E agora que a nossa escada já está posicionada, vamos vir aqui e selecionar o comando de finalizar o lançamento. Damos OK. Pronto. Agora a gente pode vir aqui no nosso 3D e observar como ficou o lançamento da nossa escada. Vocês vão observar que aqui, provavelmente a nossa viga está fora do eixo. Então vocês ajustem a nossa viga aqui, debaixo da escada, para ficar rente à nossa escada. Então vamos vir aqui, selecionamos essa superfície aqui da escada.
e selecionamos a outra superfície da viga para ficar alinhada. Pronto, o ajuste está feito. Agora, a gente vai vir novamente aqui no nosso térreo para lançar uma vista de corte, cortando a nossa escada. E assim a gente vai poder, através dessa vista, lançar as armaduras da escada. Com a nossa vista ativa, a gente vem aqui, abre um pouco a visualização. Eu vou remover o nosso IFC que estava aqui, porque a gente não vai precisar dele mais. E aqui, com a nossa vista ativa, a gente pode até aumentar as cores e os detalhamentos aqui, os níveis de detalhe, para ficar mais fácil a visualização. E aqui a gente vai observar que faltou uma coisa. A nossa escada está simplesmente flutuando aqui. Então, no nosso 3D, a gente vai vir aqui e lançar uma viga no meio do nosso pilar, aqui, entre os pilares, entre os pisos, para receber os esforços da nossa escada e transferir para os pilares. Então, a gente vem aqui em arquitetura e seleciona um plano. Vamos definir um plano no nosso projeto. Vamos selecionar essa face aqui do nosso pilar. E agora orientamos o nosso 3D para a esquerda, damos um zoom e viemos aqui na parte de estruturas e lançamos uma viga de 15 por 50. Vamos lançar sem nenhuma regra por enquanto. Vamos clicar para mover, selecionamos a nossa viga, damos espaço, clicamos no nosso extremo aqui e movemos para ficar rente à altura da nossa escada. Agora a gente vai virar um pouquinho aqui, usar o comando alinhar, selecionamos a superfície do pilar e arrastamos a nossa viga para ficar alinhada com os pilares. Pronto, viga está lançada e agora a nossa escada está apoiada. Voltamos ao nosso corte, aqui. E aqui no nosso corte selecionamos a nossa escada para podermos lançar as armaduras. Clicamos aqui em vergalhão. E aqui a gente vai ver as opções de vergalhão. Só que infelizmente não existe uma opção pronta aqui. Na verdade até existe aqui algumas, então a gente pode até tentar usar, mas a gente não vai precisar a princípio. Vocês vão observar que está meio bugada. A gente não vai ser útil se a gente quiser precisão no nosso detalhamento e rapidez. Então a gente vai vir aqui em croquis e vamos selecionar a nossa escada novamente. E agora a gente vai desenhar o formato da nossa armadura da escada. Antes disso, vamos aqui no nosso estrutural e verificar como é que está as armaduras das nossas escadas. As armaduras longitudinais, que é primeiro essa daqui de baixo, são 8 barras de 10 a cada 10. Mas vamos observar que 8 barras não vai ser o suficiente, então vamos colocar 9 barras. Então vai ser 9 barras de 10 a cada 10. Então vamos voltar para o nosso Revit e vamos lançar uma armadura aqui, primeiro, uma linha aqui. Vamos lançar para cá, até mais ou menos aqui final da viga, que vai justamente amarrar aqui. Damos uma curva final, pronto. Aqui esse trecho já está ok. Vamos puxar a armadura aqui novamente, paralelo, né, ao nosso eixo principal. Vamos ajustar aqui e vamos finalizar até aqui embaixo da viga. Pronto, a nossa primeira armadura inferior da nossa escada longitudinal já está lançada. Vamos dar um OK aqui. Na verdade, vamos aqui selecionar e definir a bitola, que é uma barra de 10. 10 CA 50. E agora sim, damos OK. Vocês vão observar que provavelmente tem um ponto aberto aqui. Vamos verificar onde está esse ponto aberto. E para podermos corrigir o nosso erro, vamos observar que bem aqui nesse trecho, provavelmente ficou mal lançado. Então vamos pegar, clicar nessa barra que está aqui, deletar ela e vamos usar o comando fillet, que é o aparar e estender. Selecionamos a barra daqui e aqui, e aí a gente estende as barras aqui para ficar correto. Pronto, damos OK. Antes a gente seleciona novamente aqui a nossa bitola, CA50 de barra 10, no caso bitola 10, e damos OK. Pronto, a nossa barra de baixo, né, da nossa viga inferior já está lançada, da nossa escada, perdão. Voltamos aqui no nosso térreo. Antes a gente seleciona a nossa barra, voltamos aqui para o térreo e vamos aqui novamente selecionar a visibilidade da nossa vista e marcar para que a gente possa ver aqui no nosso térreo. Pronto, a nossa armadura está bem aqui. A gente vai vir bem aqui e colocar número com espaçamento. Selecionamos aqui o primeiro item como quantidades para 9 barras. E aqui o espaçamento já dá 10, então vamos manter 100 mm. Agora que já está tudo certo, vamos só ajustar conforme a nossa vista. Então, deixamos mais ou menos ao próximo ao centro. Vocês ajustem isso manualmente ou como eu ensinei na última aula, usando alguma linha para referenciar.
Feito isso, a nossa armadura já está lançada. Vocês vão observar que ela não está aparecendo o restante dela aqui. Não se preocupem, essa armadura está aqui, só que o nosso corte acabou cortando ela no meio, né? A nossa vista, no caso, a nossa planta aqui, a faixa de vista não está passando no meio e a barra não aparece para nós. Mas no nosso 3D, se a gente for observar, visibilidade, ativar no 3D, essas barras já estão totalmente lançadas e completas. Pronto, vocês observam que elas já estão aqui. Vocês também nomeiem ela, N1. Pronto, lançamos as barras inferiores, vamos lançar as barras superiores. É o mesmo processo. Vamos clicar aqui para criar tipo, similar no caso, e vamos lançar para o croquis novamente. E aqui a gente vai vir, selecionar a nossa escada e vamos desenhar novamente o nosso croquis da escada. E aqui a gente vai estender até o outro final aqui. Agora a gente vai usar esse ponto aqui e vai lançar até aqui. Pronto. Agora a gente estende e faz a dobra final aqui da nossa barra. A barra já está como CA50, lançamos aqui uma partição, N2, e colocamos, damos OK aqui. Pronto, nossa barra já está lançada. Agora a gente vem aqui, define aqui o espaçamento com o número, 9 barras também, a cada 10 mm, 100 mm, que já está OK. Vamos voltar para o nosso térreo e vamos ver como é que está a situação das nossas barras. Elas estão fora da posição, então vamos usar aqui o comando alinhar e vamos, comando mover e selecionaremos aqui o eixo da nossa barra e alinhamos com a barra respectiva. Pronto. Selecionamos a nossa barra aqui no nosso 3D e ativamos a visibilidade dela também para a gente poder enxergar as armaduras. Pronto, as armaduras longitudinais da nossa escada do lance 1 já estão lançadas. Então, a gente determinou aqui que já são 9 barras a cada 10 de bitola 10. Feito isso, a gente vai voltar para o nosso corte e vamos aqui novamente selecionar nossa escada. E agora a gente vai usar o comando de vergalhão e selecionar um padrão de formato já pré-configurado. A gente vai vir bem aqui e usar esse daqui. Vamos lançar aqui. Se não tiver no eixo certo, esse daqui seria justamente as barras transversais da nossa escada. Então a gente vai usar o espaço. Se não aparecer a opção que a gente quer, esse daqui ele está na face contrária, né, que a gente quer. Então a gente vai vir aqui em cima e selecionar a orientação. E vamos colocar paralelo. Pronto, o paralelo já é o que vai servir pra gente. A gente vai lançar as armaduras mais ou menos aqui. Vamos definir o nosso gancho. Aqui não tem como definir, então a gente vai aqui em editar tipo. Vamos duplicar a nossa barra e trocar o gancho conforme o projeto. Vamos olhar no nosso projeto. E o nosso gancho é de 8 centímetros. Então vamos colocar aqui 8 centímetros. Somente 8, que ele vai entender como milímetros. Isso aqui é um bugzinho do Revit. Damos OK. E ele ajustou as barras aqui para 8 milímetros. Vamos olhar novamente aqui no nosso estrutural. Detalhamento estrutural, que a gente já conseguiu. E vamos ver que são 16 barras embaixo e 17 barras em cima. Então vamos colocar, e todas elas a cada 15. E aqui embaixo é barra de 8 e aqui barra de 63. Então vamos voltar para o nosso Revit. Aqui é barra de 8, CA50. Espaçamento de 150 milímetros. E são 16 barras. Pronto, vamos ajustar nossas barras aqui para ficar próximas ao nosso eixo. Vamos selecionar o eixo dela aqui e vamos lançar mais ou menos até aqui. Ajustando, é claro, para ficar conforme o nosso projeto. Então, caso não dê, vocês podem ajustar mais um pouquinho para cá. Pronto, ficou o máximo que pode aqui. Então a gente pode tirar uma barra daqui, porque esse detalhamento é um pouquinho diferente daquele projeto lá que a gente observou. Então vamos ajustar aqui novamente para ficar somente as barras nesse trecho aqui. Então vamos remover mais uma.
Vamos olhar novamente o estrutural para ver como ficou. Fica uma bem aqui embaixo e uma última aqui em cima. Só que no trecho menor é uma trecho aqui em cima e aqui em cima só no final. Então vamos voltar aqui. Tá certo aqui, aqui não precisa. Então a gente vai vir aqui selecionar esse ponto aqui, essas armaduras, e vamos espelhar elas para a gente poder lançar novamente a outra. Então vamos selecionar mais ou menos aqui, vamos criar uma linha de referência aqui, perpendicular. E aqui nessa linha de referência a gente vai espelhar, damos ESC aqui, e espelhamos essa armadura através do eixo dessa linha aqui, o eixo central. Pronto, as armaduras do outro eixo já estão lançadas, da outra face já estão lançadas. Damos OK aqui, aparentemente não vai ser possível fazer, então vamos seguir aqui com o nosso projeto e vamos lançar do mesmo jeito que a gente lançou o outro. Agora a gente lança aqui conforme o eixo do projeto aqui, só que para cá, para cima, na verdade. Então a gente vem aqui, aqui não está dando para fazer, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar mesmo aqui. Bora ver se vai, no caso. Não está indo, então vamos lançar novamente aqui as armaduras. Vamos tentar, eu vou ir tentando aqui até conseguir. Pronto, a gente lança até aqui. Ajustamos as nossas barras agora, vamos colocar aqui nesse ponto e vamos copiar, não, vamos ver bem aqui, até ficar próximo desse eixo daqui. Pronto, as barras já estão ajustadas aqui. A gente não precisa de uma barra nesse trecho, a gente vai precisar de uma barra mais à frente, então a gente vai copiar bem aqui assim e copia para cá. Essa barra ficou um pouquinho fora do eixo, né? Então a gente vai selecionar mais uma vez aqui e colocar o CA63, porque essa barra aqui a gente precisa aqui. E aqui a gente volta essa barra para cá, onde estava. Deixa do jeito que estava, vai ser 16 barras dos dois sentidos. 15 na verdade. Pronto. Finalizamos aqui. A gente pode continuar o detalhamento, selecionando aqui no caso. E aí a gente já tem todas as armaduras da laje. O processo das outros trechos da laje, no caso ali na parte do patamar, é o mesmo processo que a gente fez na parte de laje, ou até mesmo manualmente pelo croquis também. Vamos dar OK aqui e olhar no nosso 3D e ativar a visibilidade dele. Damos OK. Pronto, as armaduras da escada estão lançadas. A gente pode dar prosseguimento lançando as outras armaduras, mas aí eu deixo para vocês fazerem esse detalhamento. Agora que vocês lançaram todas as armaduras dentro do Revit, vamos fazer o detalhamento de cada um desses elementos. Então, a gente vai começar primeiro com as sapatas, os pilares, depois, na sequência, vigas, lajes e depois, por fim, a nossa escada. Numa vista de térreo, a gente vai vir aqui e criar um corte no nosso pilar. Vamos clicar aqui, abrir um corte. Esse corte já está feito, então vamos vir aqui e abrir esse corte. Com o corte feito, vocês vão precisar fazer alguns ajustes, mas antes disso, vamos colocar aqui detalhes altos, cores consistentes. Vamos ocultar esses elementos aqui. Vamos ajustar aqui a nossa vista e deixar visível a nossa sapata. Após vocês fazerem os ajustes, vocês vão selecionar as armaduras somente do pilar, filtrar aqui, vergalhão, e vão ocultar esses elementos. Feito isso, agora vocês só têm as armaduras da sapata. Com os ajustes feitos, vocês vão selecionar individualmente cada uma dessas barras. Então, selecione uma dessas barras, clique aqui em sobrepor gráficos na vista, sobrepor por elemento, e aqui vocês vão ver justamente uma aba onde vocês vão determinar as cores dessas barras. Para que vai servir isso? Dentro do detalhamento estrutural de vocês, quando vocês forem colocar na pranchas, essas cores vão servir justamente para identificar cada uma dessas barras, já que como o estrutural por material único, ele vai ser praticamente a mesma coisa, então vai ser difícil diferenciar cada barra. Então quando a gente coloca uma cor, vai ser mais fácil para a gente identificar as barras. Então aqui
No padrão, a gente vai selecionar por material e deixar para preenchimento. E aqui em cor, a gente vai definir uma cor para a nossa barra. Só que aqui tem um parêntese. Vocês têm que ter o bom senso de qual cor vocês vão selecionar, porque alguma dessas cores aqui na hora de impressão não fica com uma boa visibilidade e acaba comprometendo o entendimento da prancha. Então vocês têm que ter o bom senso de selecionar essas cores aqui de maneira que não vá comprometer a impressão. Então, algumas cores como esse verde aqui, o vermelho, o ciano, o azul escuro e o magenta e também o laranja são algumas das cores que são perfeitas para você fazer o detalhamento dentro do Revit. E a sequência dessas cores também é importante vocês descreverem, porque um vermelho próximo de um laranja acaba sendo muito difícil de visualizar, porque eles acabam se confundindo. Então, vocês têm que ter esse jogo de cores para poder contrastar cada barra entre si. Então, às vezes tem detalhamentos que ficam muito cheios de armaduras e as cores acabam se misturando e fica difícil a visibilidade. Então, é preciso ter esse jogo de cores para que elas fiquem de uma maneira harmônica e visível de maneira individual também. Então, nessa barra aqui da parte de N1, a gente vai colocar como um azul. E damos OK. Agora vocês vão ver que as barras estão azuis. E no outro sentido, que é o N2, a gente vai colocar a cor vermelha. Damos OK. E pronto. As armaduras estão representadas de maneira separada, azul e vermelho, para identificar N1 e N2. Para fins de identificação, vamos clicar aqui em texto e vamos selecionar esse daqui com a chamada de detalhe e selecionamos aqui uma das barras. Aqui a gente vai colocar essa daqui. Antes a gente vai configurar aqui a nossa escala para 50 primeiro, mas depois a gente pode ajustar. Clicamos aqui no nosso texto e ajustamos aqui, clicamos e definimos que essa aqui é a barra N1. Só que a gente pode não querer assim. Isso daqui, de repente, de uma outra vista, a gente pode deixar como N1. Vamos deixar aqui como N1. Vamos trocar o tamanho do nosso texto para um menor. Bora ver se tem algum menor aqui já pronto. Aqui já tem um Times New Roman. Aqui. Pronto. A gente vai usar criar similar. E vamos selecionar a outra barra que tem aqui. Vamos clicar para cá. Por exemplo, N2. Damos OK. E pronto. A gente identificou e localizou as barras dentro do nosso corte. Vamos ajustar um pouquinho aqui e vocês vão deixar mais ou menos assim. Agora vocês vão pegar, ajustar um pouquinho essa vista aqui, vão vir aqui anotar componente e vão usar, anotar e componente de detalhe repetitivo. Aqui eu acho que não vai ter o componente que eu quero, no caso. Deixa eu procurar aqui. Não tem o detalhe que a gente quer. Então a gente pode procurar em algum projeto isso daqui depois, mas caso eu não tenha, eu vou vir aqui no nosso projeto aqui. Se vocês não conseguirem achar essa família, não se preocupem, não vão precisar. Mas é só para níveis de detalhe estrutural, no caso, para ficar mais padrão e correto. A gente vai abrir aqui esse projeto só para observar uma coisa aqui. Eu vou procurar aqui pilares não, fundações. Vamos abrir a prancha de fundações e vamos pegar aqui nessa vista esse elemento aqui, que é justamente o elemento de detalhe, que é o quebra, no caso, a quebra de um elemento. Então vamos vir aqui editar família e eu vou carregar isso aqui no meu projeto para a gente poder usar esse elemento lá. Pronto, a gente vem aqui no nosso corte e vamos usar aqui. Vocês observam que naturalmente ele já foi para cima, ele fez o corte para cima, mas a gente pode clicar espaço e ele vai rotacionar e trocar o sentido do corte, mas a gente não quer isso. Feito isso, vocês estão com o detalhamento basicamente pronto. A gente pode apagar isso daqui. A gente pode cotar esse bloco, esse sentido aqui, e no outro sentido também. Mas a gente precisa também ter em mente algumas coisas. Por exemplo, o tamanho disso daqui, desse texto, dessas cotas aqui. Então vamos procurar aqui uma cota com texto menor. Vamos procurar aqui, talvez com meio, não tem aqui disponível, a gente pode clicar em editar tipo, duplicar e colocar com um tamanho novamente diferente. Então vamos vir aqui, usar por exemplo 1,5. Damos OK.
E agora a gente vai usar o mesmo tipo que a gente acabou de criar, um e-mail. Mas aqui tem um problema. Tá vendo que está com opaco aqui? Então vamos vir aqui em editar tipo e só vamos trocar de opaco aqui nessa configuração aqui, na parte de texto, e vamos colocar em transparente. Pronto. Feito isso, vocês vão colocar aqui as dimensões que vocês têm do elemento, vocês vão pegar e vão cotar outras dimensões aqui, por exemplo, vamos vir aqui no comando cotar, a altura do nosso recobrimento aqui, o recobrimento que a gente tem no nosso elemento. A gente tem aqui nesse trecho 5 centímetros. Para a gente não ficar com essa visualização muito fechada, a gente pode trocar aqui para o nosso elemento, verificar se fica bom e ajustar aqui com o eixo aqui. Ele vai ter uma chamada de detalhe em arco para representar justamente a altura do recobrimento aqui no nosso concreto aqui na parte da armadura embaixo da nossa sapata. Isso daqui é interessante vocês fazerem também no outro sentido aqui, bem aqui, e selecionamos essa face e a gente descobre que tem um recobrimento de 3 centímetros. É interessante vocês fazerem esse detalhamento específicos para representar o nosso bloco. Pronto. A fins de detalhes aqui, o nosso bloco já, perdão, a nossa sapata já está detalhada, pelo menos essa vista aqui. Agora, a gente vai vir aqui, remove esse elemento aqui, e vamos abrir os nossos cortes e duplicar essa vista. Duplicaremos essa vista aqui, duplicar com detalhamento. Vamos apagar agora esses elementos aqui, que a gente não precisa mais deles. Vamos clicar na barra vermelha e explodir ou deslocar essas barras. Vamos vir aqui em cima, vou dar o Ctrl Z aqui para mostrar novamente. Vamos selecionar a barra que a gente quer e vamos vir bem aqui em deslocar elementos. Clicamos e vocês vão ver que ele vai ativar essa função aqui. E com essa função vocês vão usar no plano cartesiano, arrastando ela para baixo aqui. A gente pode desativar aqui para visualizar, ou aumentar, melhor dizendo, a nossa faixa daqui da vista, ajustando aqui a caixa. E deixamos mais ou menos assim, nesse sentido aqui. E aí vocês coloquem aqui a barra de vocês. Vou ajustar aqui um pouquinho, porque a gente vai precisar ficar um pouquinho menor essa vista aqui, para a gente conseguir colocar na nossa prancha. Vamos colocar até aqui. Vamos deixar desse jeito, podemos desativar. E aqui a gente vai detalhar a nossa barra. Essa barra a gente precisa colocar um identificador nela. A gente pode vir aqui em identificador e lançar o identificador na nossa barra. Só que esse identificador está desconfigurado, ele está com pouca informação ou informações desnecessárias. Então a gente vai clicar no nosso identificador antes de desativar a chamada de detalhe. Vamos colocar a nossa chamada bem aqui. E vamos editar família. Os identificadores que já vêm dentro do Revit são às vezes um pouco bugados, então a gente pode, deixa eu fechar novamente isso daqui. Então a gente vai precisar configurar eles para ficar da maneira que a gente quer ou da maneira que normalmente os projetos brasileiros trabalham. Então a gente vai vir aqui e vai procurar qualquer um desses daqui. A gente vai apagar todos esses daqui, na verdade. Vamos apagar, deixar só um aqui. Quantidade, esse daqui, que só tem esse daqui. Vamos clicar nesse texto, editar a legenda e vamos remover todos esses elementos aqui, porque a gente vai refazer e vai explicar cada um deles. O que a gente vai precisar aqui? Nesse detalhamento, a gente vai precisar de quantidade, partição, bitola, espaçamento, se tiver no caso, e comprimento da nossa barra única, no caso comprimento único. Então a gente vem aqui e seleciona esses parâmetros. Vamos vir aqui, vamos pegar a quantidade, procurar aqui a quantidade, a partição, a nossa bitola, vamos procurar aqui diâmetro da barra, que vai ser o que vai estar provavelmente escrito aqui, diâmetro da barra, o espaçamento, vamos para cá, procurar aqui espaçamento, e o comprimento da nossa barra. Vamos vir aqui procurar comprimento da barra. Somente esse daqui, tem um comprimento total e tem um comprimento da barra. O comprimento da barra é unitário. Ele vai pegar um exemplo de uma barra e vai ver que ele vai contar somente aquele comprimento. O total ele vai pegar e vai multiplicar pela quantidade que está detalhada. Mas a gente quer o comprimento da barra. Clicamos aqui e pronto. Finalizamos aqui. Só que agora a gente vai colocar alguns prefixos nos nossos elementos aqui. Por exemplo, no diâmetro da barra, a gente vai usar o símbolo de bitola. Vamos ver se a gente consegue dar OK aqui. Vamos dar OK por enquanto aqui. A gente vai abrir o nosso projeto que tem aqui. Eu posso até mandar esse daqui em texto depois para vocês. Mas vocês vão precisar desse símbolo de anotação bem aqui, ó.
Vamos fechar essa vista aqui e vamos abrir aqui. E a gente vai precisar desse símbolo aqui, ó. Vamos clicar aqui e copiar. Agora a gente volta aqui, clica novamente para editar a nossa legenda. Vamos ajustar aqui, inclusive, o tamanho desse texto aqui, porque ele pode ficar um pequeno, então vamos ajustar o comprimento dele aqui para ficar totalmente... A gente pode apagar esse daqui e deixar só um mesmo. Clica aqui e vamos editar novamente a legenda. E agora aqui no diâmetro da barra vamos colocar um prefixo, que vai ser justamente o símbolo da bitola. Pronto. E depois a gente vai colocar no espaçamento o texto de C minúsculo e barra, que vai ser justamente o espaçamento, perdão, melhor dizendo. E aqui no comprimento da barra a gente coloca um C maiúsculo igual. Pronto. Agora a gente pode definir aqui no diâmetro da barra uma configuração aqui, mas vou deixar aqui para vocês visualizarem como é que vai ficar. Vamos dar OK. Vamos carregar no nosso projeto, no modelo estrutural casa aula, no caso, e vamos substituir a versão existente. Para vocês vão ver que sumiu aqui, né? Porque a gente trocou, né? No caso, tá aqui na verdade, ó, tá bem aqui ele. A gente pode selecionar aqui por área aqui e vamos vir aqui e trocar para o que a gente tem disponível. Vamos procurar aqui e é esse daqui, ó. Pronto, tá aqui a nossa chamada de detalhe. Só que aqui vocês vão observar uma coisa. Primeiro, a bitola tá errada. 13 milímetros? Existe barra de 13 milímetros? Não, pelo menos comercial. Então, provavelmente o que aconteceu aqui foi um arredondamento, no caso da nossa bitola. A bitola que era de meia, ou seja, 12.5, se transformou em 13 milímetros. Então, a gente vai vir aqui, de novo, na nossa família que a gente estava editando, clica aqui em editar legenda, vamos clicar em editar legenda aqui, selecionamos o diâmetro da barra e viemos aqui nessa parte aqui de editar formato de unidade do parâmetro. Vamos clicar aqui, vamos desmarcar essa opção, trocar para uma casa decimal após a vírgula e tirar também, a gente não precisa do comprimento aqui em milímetros, podemos deixar aqui como nenhum, talvez, ou fica a critério de vocês. Damos OK e a gente faz novamente essa configuração aqui. Aqui no espaçamento deixamos em centímetros mesmo, que é o padrão para a gente deixar aqui no nosso projeto. A gente pode colocar sim essa informação aqui também, ou deixa na verdade, porque é importante já que a gente tem mais de uma unidade descrita. E aqui no comprimento a gente coloca também como centímetros. Damos OK mais uma vez e carregamos novamente no nosso projeto. Substituir a versão existente e agora está conforme nós normalmente usamos nos nossos projetos. Está aqui, ó, 14 barras do N2 de bitola de meia a cada 13 centímetros com um comprimento unitário de 247 centímetros. E aqui está a nossa chamada de detalhe das nossas barras. A gente pode configurar aqui, mas se vocês querem, provavelmente vocês vão querer um tamanho menor de texto. Então vocês podem vir aqui clicar em editativo, bora ver se tem aqui a opção. Não tem, né? Então vamos vir aqui novamente na nossa família, clicar aqui e editar tipo na nossa família e trocar o tamanho do texto para um tamanho menor. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1, que acho que vai ficar bom para o nosso tamanho aqui, um tamanho de 1 milímetro. Vamos carregar no nosso projeto e substituir a versão existente. Pronto, aqui está o nosso identificador de barras. Bom, gente, agora que a gente já lançou o nosso identificador de barra, que vai ser justamente para representar as informações dessa barra aqui, a gente precisa descrever no nosso detalhamento aqui, nessa vista, por exemplo, apenas alguns aspectos. Por exemplo, o comprimento de cada trecho da barra. Então, a gente vem aqui e seleciona a nossa barra. Aqui não vai aparecer por enquanto, mas então vamos vir numa outra vista, a 5 aqui, acho que é essa vista aqui, que já não tem, porque no momento que a gente faz esse movimento de explodir, né, de arrastar o elemento, as configurações de propriedades da barra não funcionam mais. Então a gente precisa voltar em alguma vista em que ela não está explodida. Então essa daqui, por exemplo, não está com a informação explodida. Então vamos clicar aqui e aí as propriedades dela vão aparecer. E aqui nessas propriedades a gente vai vir aqui nas dimensões e procurar o comprimento do nosso gancho da nossa barra aqui, que é justamente esse trecho aqui, que está como 47 centímetros. Então voltamos para a nossa vista, viemos aqui novamente em anotar texto e vamos colocar aqui o texto de traço 47 centímetros. Traço. Pronto. Esse símbolo aqui, o texto estando desse jeito aqui, com uma linha aqui e uma linha aqui, representa justamente a cota da nossa barra. Então vamos girar aqui, colocar na vertical, lançamos aqui
E se a gente quiser, a gente pode também alterar o tamanho do nosso texto aqui, que está um pouco grande. Então a gente pode vir aqui, duplicamos o nosso tipo de texto e colocamos apenas como 1 mm. Damos OK. E assim a gente terminou aqui o nosso primeiro trecho. A gente vai fazer isso mesmo, esse mesmo detalhamento para os dois lados aqui e aqui embaixo. Bom, feito isso, o detalhamento da nossa armadura aqui, a gente pode vir aqui novamente na nossa, a gente vai vir aqui na nossa prancha e vou explicar mais ou menos como é que a gente vai fazer o lançamento das armaduras. Então, vocês organizem isso daqui da maneira que vocês quiserem, no caso, a diagramação das pranchas, mas tem que ser sempre uma ordem lógica. Então, vocês podem começar primeiro com as sapatas, depois os pilares, depois as vigas, as lajes e por fim a escada como último detalhamento. E aí, no caso, lá na última prancha, vocês coloquem, por exemplo, algumas vistas gerais da nossa estrutura. E aí vocês colocam 3D, em perspectiva, ou também uma prancha com renderizações, se vocês conseguirem instalar o Inkscape no computador de vocês. Enfim, essas vistas mais de perspectiva para justamente ilustrar como que vai ficar a estrutura no final. Então, inclusive, vocês podem até fazer algumas brincadeiras relacionadas a etapas da construção. Tipo, uma primeira vista só as sapatas, depois com as vigas baldrames e as lajes do térreo, depois os pilares lançados do segundo lance, e aí as vigas, depois mais outro lance de pilares e assim por diante. Fazer justamente a escadinha, né, do processo da construção da edificação de vocês. Agora, aqui na nossa prancha, vamos vir aqui e selecionar o primeiro corte que a gente criou. Vamos pegar e arrastar ele para a nossa prancha. Vamos posicionar por aqui, mais ou menos, só para exemplificar. E aqui a gente vai dar um zoom. Vamos pegar, clicar e arrastar esse elemento aqui, para a gente não ter nenhum problema. Vamos arrastar um pouquinho. E vamos vir aqui e clicar na outra vista que a gente cortou. Vamos clicar aqui e arrastar. Vamos posicionar paralelo, 100% ao centro desse elemento que a gente já tem aqui. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vocês perceberam que não deu aqui, vamos colocar aqui, pronto. Vamos colocar assim e a gente clica com a vista ativa, né, que é essa vista que a gente acabou de lançar, clicamos nela e vamos aqui na View Report e trocamos para nenhum título, porque a gente não precisa dessa informação. Mas uma coisa importante vocês vão vir aqui e trocar o número do detalhe, no caso. E a gente troca aqui e vamos colocar, já que o detalhe principal é 1, vamos colocar aqui 1.1. Só para a gente não ter que trocar tudo posteriormente e ter esse trabalho de ficar pulando números e depois revoltando números para poder ajustar. Então, essas vistas que a gente vai fazer em paralelo, a gente coloca uma por uma com o mesmo número, só que particionado, né? 1.1, 1.1 assim, para cada vista, no caso. Se aqui é a vista 1, a próxima vista que a gente for ajustar desse jeito aqui que a gente está fazendo, a gente coloca 1.1, e aí assim por diante, 1.2, 1.3. E pronto, assim a gente vai, coloca aqui, vamos selecionar aqui, ajustar essa vista aqui, a vista que nós já temos aqui, que é a principal, e vamos apagar essa daqui. A gente não precisa desses elementos aqui que já estão aqui, vamos ocultar eles. Pronto. Agora só está os detalhamentos principais da nossa estrutura. Vamos abrir aqui novamente essa vista. Vamos selecionar aqui só os textos, por exemplo, só os textos por enquanto. Só os textos. Vamos desmarcar a nossa barra. Com o Shift segurando, a gente desmarca o elemento. E vamos descer mais um pouquinho aqui para ficar mais afastado, para não confundir aqui o texto. Vamos agora ajustar novamente aqui. E clicamos aqui no nosso identificador e subimos só um pouquinho para ficar do jeito que estava antes, só que agora um pouco mais baixo em relação ao nosso detalhamento principal. Pronto. Feito isso, vocês já estão observando, né, que já está como se fosse uma vista, né? E a gente uma vista em corte, só que aí essa vista em corte a gente puxou a barra ali para exemplificar ela com maior detalhes, mas a gente não deixou de representar ela dentro do nosso bloco para mostrar como é que da nossa sapata, para mostrar como é que ela vai ficar na realidade ali nessa vista cortada. Agora é importante a gente lançar para cada sapata, pelo menos, ou para uma sapata que vai ser genérica. Isso é importante também vocês lembrarem, que já que aqui é um detalhamento único que vocês vão fazer só um tipo de sapata, então esse detalhamento aqui vai servir como genérico. Então vocês não precisam detalhar
todas as sapatas. A gente só vai especificar que os detalhamentos dessa vista aqui servem para todas as sapatas do nosso projeto. Então, feito isso, mas isso daí essa situação é só para caso a gente tenha como realmente genérico. No nosso projeto aqui, como é fim didático, a gente não quer que vocês tenham muito trabalho em relação ao lançamento das sapatas. Vocês podem fazer uma só. Inclusive no projeto do que a gente exemplificou lá como simples, né, ou segunda proposta de exercício, tem lá um projeto estrutural. Se a sapata tiver diferente, vocês selecionem uma sapata só, uma sapata daquelas que tem disponível lá. Pode pegar a maior ou pode pegar a menor, e vocês vão usar ela como genérica, tá? O projeto pode estar dizendo que tem variações, né? Mas isso daí é só para fins didáticos, então vocês podem fazer só um tipo de sapato e usar como detalhamento genérico. Eu só quero que vocês me mostrem como é que está o detalhamento de vocês para cada elemento. Então, a gente vai voltar aqui, né? Tá aqui com a nossa primeira vista, só que a gente precisa de mais uma vista relacionada ao nossa sapata, que vai ser uma vista em planta. Então, a gente vai voltar aqui para o nosso térreo, vamos abrir aqui o nosso térreo, e vamos vir aqui, damos um zoom, vamos selecionar aqui na parte de vistas, e vamos criar uma chamada de detalhe. Vamos clicar aqui, vamos clicar mais ou menos aqui, e vamos abrir a nossa chamada de detalhe. Damos OK. E agora a gente vai só clicar aqui um pouquinho para ajustar essa vista esse símbolo aqui, que é justamente a chamada. Vamos clicar e abrir a nossa vista. Pronto. Agora que a gente está com a vista aberta, a chamada de detalhe, vamos ocultar alguns elementos aqui que não vão ser interessantes para nosso detalhamento. Pronto, vamos ocultar esse daqui também. Vamos remover essas barras aqui que a gente não precisa saber dessa informação aqui. Vamos remover essa informação aqui. E vamos também agora exibir as barras que já estão no nosso projeto. Aqui não está aparecendo mais uma aqui. Vamos selecionar novamente. Vamos abrir aqui, vamos filtrar e selecionar apenas os vergalhões. Damos OK e vamos ocultar os vergalhões que estão aqui. E aqui está faltando mais uma coisa, né? No caso, as barras de baixo, no caso, que está aqui da nossa sapata. Vamos procurar aqui na visibilidade e vamos primeiro ver como é que está a nossa faixa de vista. Está como limitada. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso corte, ou podemos vir aqui no nosso 3D, mas vamos vir aqui no corte, vamos selecionar as barras que a gente tem aqui, e vamos voltar na nossa chamada e vir aqui em digitar a visibilidade, e vamos ativar a visibilidade delas no nosso detalhamento aqui. Vamos visibilizar aqui, aparentemente ela não está sendo visível aqui, vamos procurar onde é que está essa vista. Pronto. Aqui a gente vai conseguir visualizar agora com maior clareza nossas barras. Vamos vir aqui em editar vista e colocar o inferior também como limitada. Damos OK. Vamos ocultar esses elementos aqui novamente que apareceram. Damos HJ. Vamos aplicar, ocultar, isolar. E aqui estamos com a nossa vista pronta. Só que vocês observem que as cores que a gente definiu não estão mais presas aqui ao nosso detalhamento. Vamos verificar aqui como é que está aqui. Esse daqui é 17.40 e esse daqui é 15.90. Então, a gente tem dois tipos de armaduras aqui. A gente já tem uma representada nesse sentido aqui, a gente pode colocar mais uma representada no outro sentido. Então, vamos verificar aqui e vamos colocar as cores respectivas. Agora que a nossa vista em planta da nossa sapata está pronta, a gente vai vir aqui e criar mais um corte. Da primeira vez a gente criou um corte nesse sentido aqui, visualizando para esse sentido, e agora a gente vai fazer um outro corte nesse sentido aqui para visualizar justamente o outro sentido. E aí a gente vai poder verificar como é que está o detalhamento dessas armaduras aqui, que são as azuis, que vamos especificar também. Agora a gente abre a nossa vista, vamos vir aqui, ajustar a nossa caixa de corte.
Vamos ajustar aqui, colocar como detalhamento para escala para 1:50, nível de detalhe alto e cores consistentes. A gente pode ocultar esses elementos aqui que a gente não precisa se importar com eles agora. Vamos dar o Ctrl Z, selecionar apenas esses elementos. Pronto, vamos apagar aqui, apagar não, só ocultar. Vamos selecionar as barras do nosso pilar, filtrar, vergalhão e ocultar só as barras dos pilares. Pronto, aqui a gente vai dar um aplicar. E agora a gente vai verificar que essa aqui é a nossa barra azul. Vamos colocar aqui a cor para ela, barra azul, no outro sentido da nossa sapata. Damos OK aqui. E aqui seriam as barras vermelhas. Então vamos vir aqui e colocar a cor vermelha. Damos OK. E vamos fazer o mesmo detalhamento que fizemos nas outras barras. Bom, com o detalhamento de vocês pronto, vocês agora podem lançar as vistas que acabamos de criar e colocar na nossa prancha. E vamos precisar aqui da nossa chamada de detalhe. Vamos arrastar aqui para a nossa prancha. Vamos ocultar também, vamos deixar sem informação aqui por enquanto, mas a gente pode depois usar isso daqui como referência. Então vamos clicar aqui, vamos ajustar mais ou menos ao nosso eixo do nosso sapata. Vamos colocar como escala 1:50 também, mas aqui já está certo. Agora que a gente lançou a nossa vista na nossa prancha, a gente precisa fazer um pequeno ajuste para ficar coincidente com os detalhamentos que a gente acabou de criar. Por exemplo, aqui o vermelho está nesse sentido, então a gente precisa que as barras vermelhas aqui fiquem nesse sentido aqui só para ficar organizado a nossa vista. Então vamos clicar na nossa vista e vir aqui no comando rotacionar na folha e clicamos para rotacionar qualquer um desse sentido aqui a 90 graus. Vocês vão perceber que ele vai para cá, então a gente troca para cá para a nossa posição que a gente precisa que fique. E agora vocês vão ver que o detalhamento dessa sapata está coincidente. E agora que a gente tem as duas vistas lançadas aqui, a gente precisa também o mesmo detalhamento que temos aqui. Então vamos realizar esse detalhamento. E aqui uma dica, a gente pode copiar da nossa outra vista aqui que já temos pronta, no caso nosso corte 5, os textos, no caso da verdade do corte 5 cópia, os textos que a gente criou aqui para representar as cotas da nossa barra. Então clicamos aqui e damos Ctrl C. Agora voltamos para a nossa cópia 6 aqui e lançamos nessa mesma vista. Pronto, agora que a gente já fez o nosso detalhamento, a gente pode dar uma olhada aqui como ficou. Vamos selecionar aqui o Tab, vamos arrastar um pouquinho esse texto aqui para o canto, para ficar um pouquinho mais organizado. Vamos selecionar aqui com o Tab novamente e vamos ajustar a nossa linha aqui para ficar de maneira mais consistente aqui. E aqui vocês podem ver que já está com nosso desenho totalmente detalhado, com as vistas aqui totalmente especificadas e da maneira mais concisa. A gente pode ver que a nossa vista em planta aqui para representar, e aqui na nossa vista em planta a gente pode até cotar, na verdade. A gente precisa cotar nosso bloco. Então a gente clica aqui nessa vista está ocultada, né, a categoria de cota, então vamos selecionar aqui e desocultar ela. Pronto, está aqui a nossa cota. Vamos selecionar novamente e vamos lançar uma cota no outro sentido. Então agora a gente pode vir aqui nas nossas vistas 3D, verificar como é que está aqui a nossa sapata e selecionamos as armaduras da sapata e o bloco, no caso a sapata, somente. E a gente seleciona aqui também só o pilar para a gente representar visualmente
a gente pode selecionar as barras também do arranque para a gente visualizar depois elas no 3D. Então vamos vir aqui, selecionamos as barras também do estribo e vamos clicar aqui para isolar elemento. Então clicamos aqui e pronto, isolamos os nossos elementos. Aqui a gente faz também os mesmos detalhamentos, só que nessa vista a gente vai colocar como cor de preenchimento uma cor diferente para as barras do nosso pilar, para dizer que essas barras representam apenas detalhamentos do nosso pilar. Aqui nessa vista a gente pode vir aqui e aplicar esse ocultar. Damos OK. Vamos colocar uma vista em perspectiva. Vamos colocar aqui um pouquinho mais, modificar um pouquinho aqui para ficar um pouco melhor. Vamos colocar na escala 1:50, mas isso daí fica a critério de vocês. Vocês vão ajustar a escala do desenho de vocês conforme a necessidade. E aqui a gente vai clicar em travar ou salvar a orientação e bloquear a vista. Isso daqui vai servir justamente para vocês não perderem a perspectiva que vocês colocaram nessa vista. E isso vai significar também que ela não vai poder mais rotacionar. Então a gente vem aqui e dá um nome para essa vista aqui, que agora precisa de um nome, já que esse daqui era apenas o 3D de análise. Então vamos vir aqui e colocar como sapatas ou vista 3D da sapata típica. E pronto, a nossa vista aqui está travada, a gente consegue só dar zoom, mas a gente não consegue rotacionar. Damos aqui duas vezes no scroll para ajustar, para localizar, e vamos ativar o recorte na vista, e vamos dar aqui em exibir. Vamos fazer pequenos ajustes aqui, para não ocupar muito espaço na nossa prancha. E aqui nessa vista, a gente vai também fazer alguns itens de anotação para indicar as armaduras. A gente pode escrever aqui, clicar aqui, armaduras do pilar de arranque representadas em verde escuro. Ajustamos aqui, podemos centralizar o nosso texto e aí a gente tem aqui uma chamada com uma explicação dessas armaduras aqui. E aqui nos outros elementos a gente vai colocar também um texto para representar cada barra. E aqui está a nossa vista 3D na nossa sapata. Então a gente vem aqui na nossa prancha e vamos colocar a nossa vista 3D do lado do nosso detalhamento da sapata. E aqui tem um problema, vocês vão observar que o texto está um pouco bugado, né? Então a gente pode vir aqui e editar essa família. Só que essa família não vai ser fácil o acesso dela aqui nessa barra aqui de comando. Então ela não vai aparecer como os outros elementos, que aparece bem aqui o botão de editar família. A gente tem que procurar essa família no nosso navegador de projeto. Então a gente vem aqui, procura famílias e vamos procurar o grupo de anotações. E aqui a gente vai tentar verificar se está aqui nesse daqui. Vamos clicar com direito e vamos editar. Pronto, achamos a nossa família de anotação do View Report. Clicamos aqui nesse texto e ajustamos o tamanho dele. Aumentamos a caixa para que a gente consiga colocar textos maiores na nossa vista. Então, vamos aqui carregar no nosso projeto e substituir a versão existente. Pronto, está aqui o nosso detalhamento. Só que aqui a gente esqueceu de fazer uma coisa, né? A gente pode colocar aqui, ajustar para essa daqui sendo a 1.1, novamente, 1.2 na verdade. E aqui a gente coloca como 1.3 e aqui 1.4. Para que a gente consiga ter
aqui o valor 2, sem ter problema de colocar. O que vocês iam perceber é que se a gente colocasse o mesmo número que tem aqui, de algum desses aqui, o programa não vai deixar que vocês coloquem aqui no projeto. Então a gente precisa deixar com um número diferente para que a gente consiga manter a sequência numérica aqui que está representada aqui no nosso projeto. Então clicamos aqui e ajustamos também isso daqui para ficar mais centralizado. Agora, que também é importante a gente fazer aqui é o quantitativo de aço dessa tabela aqui. E é não só isso, o quantitativo de volume de concreto. Então, vamos vir aqui em vista, vamos em tabelas e criar tabela de quantidades. Vamos selecionar aqui vergalhão estrutural, está aqui, vergalhão estrutural. E vamos definir alguns parâmetros de hospedeiro, no caso, os parâmetros de seleção e filtragem dos nossos vergalhões no projeto. Então vamos clicar aqui e o primeiro que a gente vai colocar é a categoria do nosso hospedeiro. Isso daqui vai ser importante para vocês filtrarem qual bloco ou qual elemento, no caso, que vocês vão estar pegando as armaduras. No nosso caso, a gente vai precisar ter ciência de que a gente pode ter famílias de blocos, sapatas, pilares e lajes, no caso, e escadas também. Então, cada um desses vai ter uma categoria representante do seu tipo, no caso. Então, blocos ou fundações, no geral, são chamadas de fundações estruturais. Pilares vão ser chamados de pilares estruturais. Vigas, como quadro estrutural, e as lajes também como pisos, se não me engano, pisos apenas. Escadas apenas como escadas. Então, a gente vai ter que filtrar a partir dessa informação, da informação da categoria do nosso hospedeiro. E aqui a gente vai selecionar primeiro a categoria de hospedeiro, posteriormente vamos selecionar a partição da nossa barra, que está para cá para baixo. Antes disso, na verdade, vamos clicar novamente aqui, vamos colocar quantidade, partição. Depois da partição, vamos colocar diâmetro da barra. Depois do diâmetro da barra, vamos colocar comprimento total, aqui em cima, comprimento total da barra. E aqui a gente vai colocar também o espaçamento. Pode colocar, a gente não precisa necessariamente especificar o espaçamento aqui, mas a gente pode colocar também o espaçamento para a gente ter essa informação útil também na prancha. Mas isso daqui fica a encargo de vocês selecionarem quais informações que vocês querem aqui. Mas aqui a gente vai colocar espaçamento e vamos colocar também mais alguns parâmetros que não estão aqui. Então, feito isso, a gente definiu alguns dos nossos parâmetros que vamos usar no nosso detalhamento, no nosso quantitativo, melhor dizendo, de barras de sapatas. Feito isso aqui, agora a gente vem aqui em filtro. E agora é aquilo que justamente a gente estava dizendo, que é filtrar a partir da categoria do nosso hospedeiro. E aqui a gente vai precisar que a categoria seja igual à fundação estrutural. Clicamos aqui. E mais uma coisa, a gente precisa também definir algumas classificações, ou seja, como é que esses elementos, essas informações da nossa tabela vai estar organizado. A gente vai organizar a partir da nossa partição, no caso. Damos OK aqui, pronto. E aqui a gente vai colocar como total geral, somente os totais, e vamos internalizar cada instância. Vamos deixar por enquanto assim. Vamos verificar depois como é que pode isso daqui influenciar no nosso quantitativo. Aqui em formatação, a gente vai vir aqui em quantidade, tá ok. Partição tá ok. Aqui em partição, na verdade, aqui em diâmetro da barra, vamos colocar em formato do campo e trocar de casas decimais para uma casa pelo menos, para não ficar aquele problema de arredondamento. E aqui em nenhum cálculo, colocamos calcular os totais. Damos OK. E aqui em comprimento total da barra também, vamos usar aqui em formato de campo, podemos colocar aqui centímetros. Damos OK, colocamos apenas uma casa decimal, por exemplo, só para deixar um pouquinho mais preciso. Damos OK e colocar os totais também, calcular os totais. E espaçamento, formatar o campo, vamos colocar também a para cada centímetro, no caso. Então, deixamos aqui, damos OK. E é isso, vamos colocar os totais aqui? Não precisa, damos OK aqui. E pronto, nossa tabela está criada. Só que aqui está faltando alguns parâmetros pertinentes ao nosso projeto. No caso, o peso do aço. Para a gente ter o cálculo do peso do aço, a gente precisa ter a informação do peso por metro, daquele tipo de bitola, e a informação do nosso comprimento da nossa barra, no caso, o comprimento de todo que a gente vai usar no nosso projeto, que a gente vai multiplicar esse comprimento pelo nosso peso por metro. E aí a gente vai ter o nosso peso total de aço.
Para isso, a gente vai vir aqui em formatação, novamente, perdão, aqui em campos, e vamos criar um parâmetro novo, que vai ser o parâmetro de peso por metro. Damos OK aqui, vamos clicar aqui em comum e colocar estrutural. E aqui no tipo de parâmetro vamos colocar como massa por comprimento de unidade. Damos OK. E aqui criamos um novo parâmetro. Agora a gente precisa criar a nossa fórmula, que vai justamente usar o peso por metro e o comprimento total da barra para criar o peso total de aço. Então vamos vir aqui e criar a nossa fórmula. E vamos colocar aqui como peso total. Em peso total. E aqui a gente vai colocar como unidade massa apenas. Vamos vir agora definir a nossa fórmula. Só que antes de a gente definir a nossa fórmula, a gente precisa ter ciência de mais alguma coisa, né? Um parêntese, né, que a gente precisa fazer. Todo projeto, na hora de executar, vai ter perdas de materiais, vai ter perdas por infinidade de erros possíveis no nosso projeto, como perda de material, alguma barra que a gente foi lá soldar, quebrou de repente, ou a gente fez alguma coisa errada, o ferreiro fez alguma coisa errada e perdeu esse material. Ou se de repente ele montou errado, fez um comprimento diferente, enfim, tem diversos problemas que podem dar na hora de executar a nossa armadura, né, essas ferragens, e que precisa ser estipulado para que não ocorra nenhuma falta de material. Então, a gente pode colocar no nosso quantitativo um acréscimo de pelo menos uns 10%, dependendo do projeto de vocês, para vocês já abrirem, né, abraçarem as possibilidades de erro. Então, todo projeto pode ter falhas. Então, de repente, tem projetos que pode ser muito difícil a execução e que pode dar muito erro. E aí, às vezes, a gente aumenta um pouquinho essa margem de quantitativo para que a gente cubra essas possíveis falhas. Então, aqui, a gente vai clicar aqui na nossa fórmula e colocar 1,1, que vai ser justamente uma vez o nosso quantitativo mais 10%. Então, clicamos aqui 1,1 e damos aqui colocar um asterisco. Agora que a gente fez isso, a gente vai usar o nosso parêntese e abrir esse parênteses aqui no caso e voltar aqui para o meio e vamos clicar nos 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui vão justamente mostrar para a gente quais campos estão disponíveis para a gente no nosso projeto, na nossa quantitativa aqui. E os campos que a gente vai querer são o peso por metro, que a gente aciona aqui, e aí a gente multiplica ele pelo comprimento total da nossa barra. Clicamos aqui. Pronto, estamos OK. Aqui tem uma vírgula inesperada aqui, ou seja, esse projeto aqui está com, esse parâmetro aqui está como ponto. A gente vem aqui, clica aqui e troca por ponto. Damos OK novamente e pronto, o nosso peso total de aço está concluído. Podemos dar OK. E agora vocês vão perceber que está sem informação ainda. Por quê? A gente precisa atribuir dados ao nosso projeto. Então a gente precisa inserir aqui qual é o peso do aço que a gente está trabalhando. Então a gente pode clicar aqui. Antes disso, vamos selecionar um bom catálogo, né, no caso de bitolas. Eu tenho aqui alguns, eu posso até mandar as informações para vocês, mas no caso eu vou vir aqui no meu Drive e procurar um catálogo de bitolas. Eu recomendo para vocês o Gerdau ou também, deixa eu até buscar aqui qual é o nome, ArcelorMittal, que são uns bons catálogos disponíveis aqui e também são fornecedores que existem aqui em Belém. E aqui a gente vai procurar o nosso CA50, que é o tipo de aço que a gente está usando aqui. E vamos procurar nessa tabela a nossa bitola, que é de meia, 12,5. Então, o nosso valor de peso de aço é 963. Na verdade, vamos verificar aqui qual é a bitola. Tá, 963, tá certo. E aqui a gente vai colocar 0,963. E aqui não está aceitando? Então vamos trocar aqui logo esse parâmetro. Vamos vir aqui, nosso projeto, vamos clicar aqui mesmo e trocar a unidade aqui. E vamos clicar aqui para deixar, ao invés de ponto, vamos usar vírgula. Damos OK. E voltamos aqui para nossa tabela, que aí fica mais fácil a gente colocar 0, clicar aqui mais uma vez. 0,963. E aqui já aparece nossos valores de aço, 963. Pronto, tá aqui, ó.
esse daqui é o nosso total de aço, né? Peso de aço para nosso bloco. E aí é sempre importante a gente aferir essas informações antes de jogar no nosso projeto. Que de repente às vezes pode ter algum erro no cálculo, pode ter tido algum equívoco nas informações que a gente colocou, de repente o parâmetro que a gente colocou aqui foi errado. Então é importante vocês darem uma olhada lá e verificarem. Então vocês vão vir aqui, verifiquem aqui no nosso 3D, vamos selecionar uma dessas barras aqui, por exemplo, esse daqui que vai ser o nosso N2, vamos selecionar ele mesmo. Vamos verificar aqui o comprimento unitário da nossa barra, que é 247,282. Vai ser 2,47 metros. Então vamos aqui na nossa outra calculadora, colocar aqui, calculadora, vamos colocar 2,4728 metros vezes, quantas barras são? No caso aqui são 14 barras, vezes 14, dá igual a 34,61. A gente pode vir aqui na nossa tabela, verificar qual é esse valor, 34,61. Está aqui o nosso N2. Vamos clicar aqui, 34,58. Tá mais ou menos certo, mas não se preocupe, porque às vezes tem alguns erros de arredondamento aqui que eles consideram no programa. Mas aqui está mais ou menos certo. E aí a gente pega e multiplica esse valor pelo peso, no caso do nosso aço, que é 0,963, e multiplica pelo nosso fator de segurança, que é de 1,1. Estamos igual. E aqui está o nosso peso de aço, 36,67 kg. Então, provavelmente aqui no nosso detalhamento aqui tem um arredondamento aqui minúsculo que aconteceu e ficou um pouco maior do que tinha que estar. Então, esse detalhamento aqui está correto. Então, feito isso, vocês vão aferir esses valores para confirmar que a tabela está ok. É importante vocês fazerem isso para não passar nenhum erro, né, durante o detalhamento de vocês. E agora que essa tabela está pronta, vocês podem usar ela para todos os outros quantitativos, no caso de aço relacionado a pilar, viga e qualquer um deles. Então, quando vocês forem fazer isso, vocês podem vir simplesmente aqui em filtro e aqui trocar de fundação estrutural, por exemplo, para pilar, ou para piso, ou para escadas, e assim por diante, que aí vai aparecer as bitolas respectivas de cada um. Feito isso, a gente vai vir na nossa prancha, vamos aqui clicar em retrair tudo, para ficar mais fácil a localização, vamos abrir aqui tabelas, e vamos colocar a nossa tabela de vergalhões aqui, que vai ser o nosso quantitativo de aço da nossa sapata. Vamos colocar aqui. Então tá aqui, ó, nossos quantitativos de aço, aqui a quantidade, aqui a partição que a gente está falando, o nosso diâmetro, o comprimento e assim por diante. Todas as informações necessárias para a gente calcular aqui. Aqui é importante a gente fazer mais uma coisa. Vamos aqui abrir a nossa tabela. Vamos trocar o nosso nome dessa tabela específica aqui, que vai ser quantitativo de aço das sapatas. E aqui vamos vir novamente aqui em formatação e trocar o peso total aqui, vamos aqui fazer o cálculo total, vamos calcular os totais. Damos OK e pronto. Aí a gente tem um volume total de aço desse tipo aqui, no caso de bitola, no caso. Total de volume de aço daqui do nosso projeto. Pronto, a gente está com o nosso volume completo aqui, a gente não precisa mudar aqui nada, aqui já está ok. Esse daqui a gente pode tirar aqui na formatação, diâmetro, que a gente não precisa calcular totais em diâmetro. Então, acho que eu coloquei equivocado aqui. Damos OK e pronto. Já temos aqui todo o nosso quantitativo de cada elemento. Agora que o quantitativo de aço está feito, a gente vai precisar fazer o nosso volume de concreto. Infelizmente, a gente não consegue fazer uma tabela, né, de volume de concreto que seja genérica, que a gente possa só alterar e depois aproveitar ela para cada projeto. Então, nesse caso, a gente vai fazer um volume de concreto, só que só para as sapatas. Então, a gente vem aqui, enquanto tabela de quantidade, vamos selecionar fundações estruturais, no caso está aqui, fundações estruturais, damos OK, e aqui a gente vai selecionar os seguintes parâmetros, por exemplo, comentário, a gente pode colocar comentário, mas nesse caso a gente não vai precisar, mas se vocês tiverem, vocês coloquem comentário no bloco que vocês estiverem analisando, para vocês diferenciarem os detalhamentos. Por exemplo, se a gente colocar na informação de comentário a informação de sapata 1 e no outro sapata 2, sapata 3, sapata 4, a gente vai conseguir separar essas informações na nossa tabela. Então é importante vocês colocarem o parâmetro comentário
nessa sapata se vocês tiverem mais de um detalhamento de sapata, para vocês saberem diferenciar os elementos. Mas no nosso caso, como a gente só tem detalhado uma sapata, a gente não vai ter essa informação precisa, mas a gente vai colocar aqui só para vocês terem como exemplo. Aqui, comentários, já está selecionado. Vamos ter o nosso volume, estamos aqui, e é basicamente isso, a gente tem comentários e volumes. A gente vem aqui e percebe que só tem uma fundação, que é a nossa fundação. A gente vai colocar aqui como S maiúsculo, né? S1, que é a nossa sapata 1. E aqui, em formatação, a gente pode também colocar para calcular os totais. E aqui, na classificação, total geral, somente os totais. O filtro, né, a gente pode colocar aqui, classificar por comentários aqui também, e classificar por, filtrar, né, também por comentários. E aí, a gente pode também definir um comentário aqui como filtragem, mas a gente não precisa disso, a gente quer todas as fundações. Nenhum. Damos OK. Pronto, gente, a nossa tabela de concreto, né, vamos colocar aqui o volume de concreto, A nossa tabela de volume de concreto já está definida. Vamos só colocar aqui mais uns parâmetros. E aqui a nossa tabela está pronta, só que a gente poderia também colocar mais algumas informações relacionadas a ela. Só que infelizmente essa informação que eu quero que vocês coloquem, ou vocês nem precisam na verdade colocar, vocês fiquem à vontade para vocês brincarem com as informações do Revit, é a área de forma. Infelizmente o Revit não tem nativo a opção de calcular a área de forma. Eu também não sei por que o Revit não tem essa funcionalidade. É algo tão simples, que é justamente saber qual é a área total de superfície do nosso elemento, que infelizmente não tem no Revit. Infelizmente não tem. Eu já tentei procurar em alguns lugares para ver se a gente consegue fazer. A ferramenta nativamente não existe. Só existem algumas gambiarras no nosso mundo de Revit para poder fazer esse detalhamento, que é algo importante, né, para a obra. Você saber quanto de placas, de formas que você vai precisar para fazer algum elemento. A sapata, no caso, geralmente nem precisa. Talvez às vezes nem precise da informação de forma. Por quê? Às vezes as pessoas podem usar o próprio solo para servir de forma, né? O próprio escavação ali, o formato já vai servir de forma. Só que tem casos que o solo não tem uma boa consistência e pode até comprometer, né, a integridade do concreto, né? Vai comprometer as propriedades do nosso concreto. Então existe essa necessidade talvez de informar ao nosso cliente a área de forma. Só que a área de forma não tem no Revit. Então, para vocês calcularem a área de forma, vocês precisam fazer uma gambiarra, infelizmente. A gambiarra que eu vou ensinar vocês aqui, vocês podem fazer ou não, fique à vontade para vocês inserirem, é colocar justamente, calcular na verdade, os comprimentos que a gente tem no nosso projeto. Então aqui a gente vai vir aqui no nosso 3D que a gente criou aqui, vamos abrir aqui, vamos olhar aqui nas vistas 3D, que é justamente a vista 3D da nossa sapata típica. E vamos clicar na nossa sapata. A gente vem aqui em editar tipo e vamos ver aqui espessura da fundação, largura e comprimento. Esses três parâmetros aqui a gente vai precisar. Então a gente vai deixar aqui mesmo. Vamos voltar aqui para o volume de concreto e vamos colocar aqui volumes de campos no caso da nossa planilha. Vamos colocar aqui altura. Vamos procurar aqui a altura. Não tem. Espessura, então. Espessura da fundação. Vamos colocar aqui também comprimento. Vamos colocar largura. E é isso, temos o quê? E aqui temos as informações respectivas de cada geometria de cada dimensão da nossa sapata. O que a gente vai fazer com essas informações? Vamos multiplicar esses valores de maneiras diferentes para a gente obter a informação da forma, da nossa área de forma. Então vocês vão pensar o seguinte: eu tenho o fundo da minha sapata. Qual é a área do fundo da minha sapata? Vai ser o comprimento vezes a largura, que é justamente o comprimento daqui, né, no sentido aqui, vezes a largura. Essas duas geometrias aqui são planas, justamente a parte de baixo da nossa sapata. São justamente os comprimentos olhando de cima. E a espessura seria a altura da nossa sapata, né? Seria a altura da nossa sapata. Então, a gente vai usar primeiro vai pegar primeiro a área de baixo, que é 165 centímetros por 180, a gente vai multiplicar. Vai somar essa área com duas vezes uma área de uma face típica, porque vai ter no bloco a gente vai ter na sapata, perdão, vai ter duas informações iguais, duas áreas iguais, que vai ser as paralelas, né? Nas casas paralelas, essa área aqui, essas duas áreas aqui vão ser iguais respectivamente, assim como essas duas áreas daqui vão ser iguais. Então a gente vai colocar duas vezes a altura, no caso a espessura, vezes 165,
e depois mais 2 vezes a altura vezes 180. E aí a gente vai ter a informação total de área. Ah, você pode estar perguntando, a gente não vai precisar também da de cima, já que a área de baixo é paralela à de cima? Não é necessário. Por quê? A gente está falando de uma sapata que... A gente está falando de um material que vai estar sendo colocado ali, que é o concreto cru, que não vai sair para cima, né? Ele não vai fazer antigravidade. Então a gente não precisa daquela informação ali em cima. A gente só precisa das áreas que circundam e que fazem a parte da base da nossa sapata. Então a gente vai vir aqui em formatação e vamos clicar aqui em campos e vamos colocar uma nova fórmula. E aqui a gente vai colocar como área de forma. Vamos vir aqui colocar como comum, mas a gente vai trocar para área. Vamos colocar aqui a informação de área, que vai ser justamente a unidade dessa fórmula aqui. E aqui a gente vai clicar nos 3 pontinhos e vai fazer o nosso cálculo de área. E aí vocês lembrem, primeiro a área de baixo, que vai ser largura, vezes comprimento, mais... Aí agora, duas vezes juntas, vou fechar aqui. Vamos colocar aqui um 2 aqui, vezes, aí parêntese. Vamos colocar aqui a altura, espessura, vezes um dos dois aqui, no caso, comprimento. Vamos colocar aqui o comprimento. Fecha parênteses, aí vamos somar novamente, 2 vezes. Aí abre parênteses, a gente vai colocar a outra informação, já que a gente usou o comprimento, agora a gente vai usar a largura. Largura vezes a nossa espessura. Pronto, fechamos aqui o nosso cálculo. Damos OK. E aqui na formatação a gente vai selecionar a área de forma. Vamos formatar o nosso campo. Vamos colocar aqui como metros quadrados. Vamos deixar, acho que 2 casas decimais. Uma casa já é o suficiente. Damos OK. Vamos colocar para calcular os totais. Pronto. Está aqui a nossa área de forma. A gente vai colocar aqui como volume de concreto e área de forma. Pronto, a gente tem essas duas informações aqui pertinentes ao nosso projeto. Agora a gente pode vir aqui na nossa prancha e lançar esse quantitativo aqui. A gente pode colocar aqui, vou trocar esse todinho aqui para maiúsculo. E agora que a gente trocou essa informação, vamos lançar esse quantitativo aqui na nossa prancha. E pronto, está aqui todos os quantitativos pertinentes ao nosso detalhamento de sapata. O quantitativo de aço e o volume de concreto com a área de forma. Aqui a gente pode ajustar um pouquinho para... Aqui, na verdade, a gente pode vir bem aqui no nosso quantitativo e clicar para adicionar mais uma linha embaixo. E aqui a gente seleciona e mescla essas linhas aqui. E mescla aqui também, para ficar maior o nosso texto. E a gente volta aqui na nossa prancha, está aqui, ó, todas as informações visíveis. Com as sapatas concluídas, a gente pode partir para nossos pilares. Então aqui para os pilares a gente vai precisar de algumas informações importantes, como o comprimento, né, as informações relacionadas ao comprimento da nossa barra aqui longitudinal, as informações em planta desse pilar, né, como as dimensões dele, e também as informações das nossas barras que são horizontais, né, transversais no caso, ao nosso pilar, para demonstrar os comprimentos também e para todos eles justamente explicar as características daquela bitola, justamente quantidade, partição, o diâmetro da barra, quantidade no caso, o espaçamento no caso, comprimento, enfim, todos esses parâmetros vocês vão precisar fazer também para cá, para nosso detalhamento de pilares. Numa vista de térreo, vocês vão vir aqui fazer um corte e abrir essa vista aqui. Vamos clicar para abrir e apagamos esse daqui, não, vamos ocultar. Vamos ocultar esse daqui também. E aqui a gente vai observar algumas coisas importantes aqui. Por exemplo, que esse pilar aqui, vamos aumentar a quantidade de informação. Vocês vão ver que esse pilar aqui tem a sapata e tem algumas vigas aqui elencadas a eles. Mas a gente não precisa representar nem isso daqui e nem isso daqui. Ou vocês representem da maneira que vocês precisarem. Vamos deixar aqui pelo menos as sapatas. Pronto, após fazer esses ajustes aqui, como o nosso pilar aqui não está concluído, né, completamente lançado, a gente não precisa fazer o detalhamento aqui desse trecho. Então vamos só encurtar aqui, mas vocês façam se vocês quiserem o resto da aprumada do pilar, vai ser o mesmo detalhamento aqui.
E aqui no nosso detalhamento a gente vai fazer justamente algumas cotas. Por exemplo, essa altura aqui, que é o trecho onde está dentro do pilar, dentro da sapata no caso. Essa daqui que vai ser justamente a altura do nosso arranque. E, além disso, na verdade essa daqui é a altura da nossa viga. E aqui que é a altura do nosso arranque, 1,5 m. E aqui a gente coloca os outros trechos aqui. Pronto, a gente lança aqui conforme o nosso projeto. Então aqui a gente clica aqui e pronto, está aqui os nossos trechos. A gente pode vir aqui, alteramos a nossa escala para 1/50 novamente. Vamos ocultar essa categoria aqui que a gente não precisa nessa vista. Vamos aumentar aqui a nossa, ajustar aqui nesse elemento aqui. E pronto, ó, tá aqui, primeiramente os detalhes da nossa vista aqui estão feitos. Vamos ajustar aqui as nossas caixas e tudo mais. Tá com todas as informações pertinentes. Aqui a gente pode colocar mais uma cota para representar o nosso transpasse, que vai ser o comprimento de transpasse. E aqui a gente vai especificar as informações das nossas barras. Mas antes disso, a gente vai colocar mais algumas informações relacionadas às nossas barras transversais. Aqui a gente pode clicar, vamos verificar primeiro aqui os trechos aqui. Nesse trecho aqui tem 13 barras de 5 a cada 150 milímetros. E esse daqui vai ser o nosso N1. A gente pode clicar aqui no nosso texto e adicionar essa informação pertinente à nossa extensão do nosso pilar. Esse trecho aqui seria relacionado justamente às informações das barras que estão ao longo do nosso pilar. E aqui seria justamente os nossos estribos. Então vamos colocar aqui, são 13 N1 de bitola 5. No caso a gente não está com o símbolo de bitola aqui, não tem problema. Deixa eu ver se eu tenho aqui na verdade. Não tenho aqui. A gente coloca depois. No caso seria o diâmetro 5, 5,0. E aí, no caso milímetros. E aí a gente coloca o nosso espaçamento, que é a cada 15. E o comprimento a gente não precisa colocar. Só digamos assim, 13 barras de N1 a cada 15 centímetros. Essa informação aqui do de bitola também a gente nem precisa colocar, porque já tá, a gente vai fazer mais algumas vistas que já vão explicar justamente essa informação aqui, pertinente aqui. Mas a gente não pode colocar aqui se a gente quiser ou não. Damos OK. E tá aqui, ó, aparece a informação respectiva a esse trecho aqui. A gente pode vir aqui e trocar essa cota aqui para um tamanho menor, então, porque essa informação está um pouco grande demais. Pronto, tá aqui, ó. A gente ajustou a nossa informação. Então aqui nesse trecho tem 13 barras de N1. Só que aqui tá meio bugado, né? Então, por exemplo, aqui tem mais barras aqui nesse trecho. Então a gente pode clicar aqui e desmarcar esse trecho aqui, que vai ser justamente a quantidade total respectiva a esse trecho aqui. A gente pode até adicionar mais uma barra aqui, 14, que é o que está faltando, né? Então a gente vem aqui e altera essa informação aqui para 14. Temos 14 barras aqui. Pronto. Todo esse trecho tem 14 barras de N1 de 5 milímetros a cada 15. Aqui a gente pode colocar essa mesma informação, a gente pode vir aqui e copiar. Damos OK. A gente vai clicar agora nesse trecho aqui da cota. E colocar essa informação aqui também. A gente precisa verificar depois qual é a quantidade que tem aqui. No caso são 21 barras. Então a gente vai clicar aqui e colocar 21 barras. Damos OK. E é isso. Estamos com nossos nossa representação gráfica aqui dos nossos estribos longitudinalmente falando. Feito isso, agora a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente fez nas sapatas, que é justamente explodir a barra e mostrar ela longitudinalmente. Então, nesse caso aqui, a gente vai vir aqui e duplicar essa vista aqui de corte, que a gente criou, corte 7. Vamos duplicar com o detalhamento, só isso, né, que a gente precisa colocar, né? As cores, a gente pode vir aqui trocar a cor. E em relação às cores, quando para cada elemento, vocês podem repetir as cores, tá? Digamos que eu usei vermelho e azul lá nas sapatas, eu posso usar vermelho e azul aqui nos nossos pilares, e assim nas vigas, assim em todos os elementos. Só que quando a gente fala de mais de um detalhamento, de um tipo de elemento, e também dentro de uma mesma prancha, é importante, é interessante vocês colocarem cores diferentes para vocês diferenciarem os detalhamentos, porque de repente um pilar, se vocês colocarem ele é um outro tipo de pilar, digamos assim, e vocês colocarem as mesmas cores para cada armadura, pode haver confusão, né, na hora de executar, e a pessoa entender que todos os pilares são iguais, mas de repente os estribos estão em espaçamentos diferentes, as barras longitudinais são diferentes e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar a cor
Vamos colocar uma cor diferente mesmo, vamos colocar aqui laranja nas longitudinais. Eu devia ter selecionado todas no caso, deixa eu dar OK aqui, vamos selecionar todas. Vamos colocar aqui uma cor laranja, vamos dar OK. Laranja não, vamos colocar verde, que vai ser esse verde aqui, vamos dar OK. Pronto, agora vamos selecionar os nossos estribos. Devíamos ter selecionado tudo, perdão. A gente devia ter selecionado todas as barras aqui longitudinais, porque elas são, na verdade, esse trecho aqui a gente pode diferenciar, porque aqui tem um gancho, diferente do outro trecho, que é só uma barra só, aqui tem um gancho, então é importante vocês diferenciarem aqui, por exemplo. Então a gente pode colocar uma outra cor aqui. O que não vai mudar somente é os estribos, então a gente pode vir aqui, colocar e editar a cor aqui, colocando outra cor para esse detalhamento. Aqui vamos colocar esse rosa aqui, talvez. Vamos deixar aqui, dar OK. Pronto, tá aqui as armaduras diferenciadas. E agora a gente pode selecionar somente os estribos e trocar a cor dos estribos para uma mesma cor, já que eles estão com o mesmo espaçamento. A quantidade vai variar por trecho, mas o espaçamento e a bitola são iguais. Então a gente pode manter o parâmetro de cor, né, de identificação, o mesmo. Então a gente pode selecionar laranja agora aqui para detalhar. Damos OK. E pronto, tá aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão perceber que tem uma confusão aqui, ó. Tá vendo? Tá muito difícil enxergar aqui. Isso na prancha, lá na hora de imprimir, pode dar confusão. Então vamos trocar essas cores aqui mesmo para outra cor que seja melhor. Vamos colocar essa cor aqui, porque eu acho que vai ser ótimo para esse projeto. Pronto, tá aqui, ó. Estamos detalhadas as armaduras. Agora a gente pode vir aqui no corte e duplicar essa vista com o detalhamento. Feito isso, a gente pode apagar essas informações aqui, que a gente não precisa nessa vista, a princípio. Vamos apagar isso daqui, vamos apagar. Podemos ocultar isso daqui também. Podemos ocultar esses elementos de concreto. Não precisamos visíveis eles aqui, pelo menos nessa vista. É até importante vocês ocultarem para não ficar duplicado a imagem e precisarem ajustar-se realmente pelo centro. Agora o que a gente vai fazer é selecionar essa barra aqui. Primeiro, na verdade, essa barra. E vamos explodir ela, vamos mover ela. Vamos colocar mais ou menos aqui. E a outra barra, vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora mais ou menos aqui. E aqui, perdão. Vamos selecionar aqui e vamos mover. Vamos adicionar novamente o comando e vamos mover para ficar mais ou menos aqui. E aqui a gente vai mostrar justamente o transpasse entre as barras. E aqui a gente vai também cotar. É importante vocês cotarem esse trecho. E aqui mostrarem justamente o transpasse da barra entre as barras, no caso. Então, esse resto aqui de detalhamento podem ocultar, que não vai ser necessário mais. Aqui deu problema, então a gente pode apagar esse daqui e colocar na outra vista, que não vai dar problema lá. Então, vamos ocultar aqui e pronto, está aqui o nosso detalhamento. Agora a gente vai vir com o nosso identificador, vamos identificar aqui, sem chamada de detalhe, e horizontal tá bom. Vamos trocar esse identificador aqui para o nosso identificador que estamos usando. Aqui não tem nenhuma partição, talvez não tenha. Não tem partição aqui, então a gente vai configurar já já. Horizontal, vertical. Pronto, ajustamos aqui. Fazemos o mesmo, vamos criar tipo para essa barra aqui. Clicamos aqui e colocamos horizontal. Vertical, perdão. Feito isso, vocês podem aproveitar aqui também de novo, como eu expliquei na outra aula. Esse daqui a gente pode ocultar a categoria, só para a gente não perder essa vista aqui toda hora. Vamos ocultar essa categoria aqui, para não ficar corrigindo isso todo momento aqui. Vamos ocultar categoria. Pronto, a gente pode vir aqui e copiar essa mesma informação aqui, copiar, e colocar na nossa vista aqui os comprimentos respectivos a cada trecho. Então vamos colocar bem aqui no meio esse trecho aqui e vamos colocar aqui também esse trecho aqui. Pronto. Agora que vocês já estão feito isso daqui, vocês podem voltar aqui no corte, ver qual é o comprimento realmente dessa barra, que é de 356 centímetros. Então vamos colocar aqui 356.
Pronto, aqui está o detalhamento de vocês em relacionado aos detalhamentos das armaduras longitudinais. Aqui vocês podem ocultar essa vista aqui, e agora vocês podem vir aqui na prancha, abrir aqui, colocar o corte principal e o secundário paralelamente. Aqui vocês podem abrir aqui, ocultar, e aqui vocês vão ajustar para ficar bem ao centro do detalhamento. Pronto. E aqui vocês vão selecionar esse e vão colocar como nenhum título. E pronto, tá aqui. Feito isso, vocês estão com o detalhamento de vocês da armadura longitudinal, principalmente. Agora é necessário vocês fazerem também o detalhamento da armadura transversal. Então, vocês vão vir aqui no térreo novamente e fazer uma chamada de detalhe do nosso pilar. E agora a gente pode fazer o resto do detalhamento do nosso pilar. Vocês vão cotar o pilar, né, tudinho. E colocar as cores dos materiais aqui, somente dos estribos, que é o que vocês vão precisar. E pronto, tá aqui. E aqui a gente vai especificar justamente essa barra aqui, então vamos duplicar essa vista. Aí outra coisa importante, vocês podem colocar aqui também a dimensão do recobrimento aqui, que nesse caso é 2 centímetros, talvez seja 2,5. Então a gente vai vir aqui duplicar esse daqui, vamos diminuir, né, o tamanho desse texto aqui, vamos colocar 1 mesmo, damos OK. Vamos aqui configurar, na verdade, novamente, vamos vir aqui alterar a casa decimal aqui após a vírgula, damos OK. Damos OK. Tava certo, era 2 centímetros, então não tem problema não. Vamos usar aqui só isso daqui, essa informação. Podemos vir aqui e editar, colocar sem seta também. E pronto. Feito isso, agora a gente pode pegar e duplicar essa vista, duplicar. E ocultar esses elementos aqui, só deixar os estribos. E aí a gente pode vir aqui na nossa prancha e colocar justamente esse detalhamento aqui, que vai ser a seção do nosso pilar. A gente coloca aqui. E especificamos aqui, no caso, nenhum título. Vamos deixar sem nenhum título aqui. Vamos aumentar essa escala aqui também. Vamos dividir para 25 ao invés. E aí colocamos aqui para ficar mais visível. A gente pode vir aqui e alterar esse texto aqui para ficar menor. E pronto. Tá aqui, esse aqui é o detalhamento princípio. E a gente pode colocar aqui nas nossas informações uma chamada de detalhe só para o nosso estribo. Clicamos aqui e ajustamos aqui. E aqui está a informação necessária para o nosso estribo. Feito isso, vocês vão poder fazer agora o quantitativo de aço do nosso pilar. Só que para fazer isso, a gente vai primeiro nomear, né? Vem aqui no nosso 3D, fazer a nomeação das nossas armaduras, que a gente fez aqui, que a gente não colocou, na verdade, Vamos selecionar aqui somente a nossa sapata. Vamos filtrar aqui, isolando o elemento. Vamos ocultar isso daqui, da delete. E vamos selecionar as armaduras do nosso pilar. E vamos ativar a visibilidade dele aqui. Filtrar. Damos OK. E aqui vamos ativar novamente a visibilidade nesse 3D. Pronto, as armaduras estão aqui. A gente pode selecionar todas as armaduras. Filtrar vergalhão. E remover apenas os estribos, que a gente não quer essa informação por enquanto. E aqui a gente vai colocar o comprimento da nossa barra longitudinal. Esse daqui vai ser o nosso N3, porque esse trecho aqui é diferente. E esse daqui vai ser o nosso N2. Então vamos aqui, selecionamos o nosso N2 aqui. E aqui, os nossos estribos, a gente pode manter como N1. Pronto. Após isso, vocês vão poder vir aqui na nossa configuração aqui e duplicar o quantitativo de aço da nossa sapata. Duplicar. E aqui, no nosso filtro, a gente vai trocar a nossa categoria para pilar estrutural. Damos OK.
E pronto, está aqui todos os nossos detalhamentos. Aqui relacionado às barras, aqui a gente pode tirar ou internizar cada instância. Então vamos classificar e remover, internizar cada instância. Aqui a quantidade, a gente pode colocar aqui na formatação do quantidade e colocar para calcular os totais. Pronto, está aqui tudo bem especificado. Vocês vão perceber que aqui nas barras longitudinais não tem a informação de espaçamento. Então aqui não tem problema, a gente pode deixar aqui. E agora a gente vai colocar aqui as informações do peso de aço. E vamos verificar qual é a informação desse daqui, do CA da bitola de 50. Só que a gente não vai vir aqui na mesma tabela que a gente estava olhando. A gente estava olhando para a tabela de CA50 e vamos olhar para a nossa tabela de CA60 e verificar que a bitola de 5 mm tem 0,154 kg por metro. Agora o quantitativo de aço de vocês está concluído. Aí agora a gente pode alterar e colocar 2 pilares. Pronto. Podemos vir aqui na nossa prancha. Vocês já podem fazer, aqui já está pronto o nosso quantitativo de aço. Aqui na nossa vista a gente pode também alterar o tamanho desse texto aqui, já que ficou um pouquinho grande, pequeno nessa imagem, a gente pode colocar 1 para 25 para ficar um pouquinho maior o nosso detalhamento aqui. Se tiver algum problema de ajuste, vocês façam o ajuste necessário, por exemplo, tamanho do texto, entre outras coisas aqui, informações pertinentes aqui no projeto. Então a gente pode só arrastar um pouquinho para cá esse daqui e pronto, está aqui o nosso detalhamento aqui, bem especificado. Aumentem o texto para ficar um pouquinho melhor a visualização, tanto daqui da chamada de detalhe, quanto aqui da nossa cota. Então vocês criem tipo e troquem essa informação. Agora a gente pode fazer o nosso quantitativo de volume de concreto. E vai ser o mesmo princípio da outra tabela, só que agora a gente vai selecionar, ao invés de fundações, pilares estruturais. Bom, gente, vocês vão observar que aqui nos nossos campos disponíveis a gente não vai ter algumas informações pertinentes, como o comprimento e a altura e a base, né, do nosso pilar, tanto para viga quanto para pilar. Então, vocês vão precisar criar alguns parâmetros. Vocês pode até criar dentro da família, que vai servir já para todo o projeto, ou vocês podem criar aqui mesmo na nossa tabela, que é o mais fácil e mais rápido, porque ali na família a gente vai precisar criar parâmetros compartilhados, mas a gente não vai entrar nisso. A gente vai criar aqui um parâmetro novo, vou deixar aqui como comprimento e dimensões mesmo, e colocar aqui como B, que vai ser a nossa base, e adicionar mais um parâmetro, que vai ser o nosso H, deixar do jeito que está, dá OK, e vamos selecionar aqui o comprimento do nosso pilar, que vai ser esse daqui. Agora a gente vai vir aqui e vamos inserir uma fórmula. Então na nossa fórmula vai ser área de forma. Viemos aqui, colocamos como área a nossa unidade e vamos vir aqui fazer as multiplicações e as somas. Vamos pegar e multiplicar o nosso H, o nosso P primeiro, vezes o nosso H, vezes, aqui já temos uma área, então já está finalizado, vamos apagar aqui, mais o nosso H, ou na verdade duas vezes, né, porque são dimensões parecidas, duas vezes, aí vamos abrir parênteses, colocar o H vezes o nosso comprimento, fecha parêntese, soma, mais duas vezes o nosso B, no caso fechamos, abre um parênteses novamente, duas vezes o nosso B aqui, vezes o nosso comprimento, fechamos parênteses aqui. Pronto, está aqui a nossa área de forma, vamos dar OK. Vamos inserir agora as informações, né, pertinentes, no caso aqui, já está a altura dos nossos elementos, mas a gente precisa colocar as informações das dimensões. A nossa base é de 25, no caso 25 centímetros, por 14 ou 15 na verdade, 15, eu acho que é 15. Vamos vir aqui selecionar e verificar qual é, 15 por 25, tá OK. Vamos vir aqui e colocar 15 por 15 aqui, vamos selecionar aqui, damos copiar aqui e vamos selecionar em todos, 15 por 25. Pronto, aqui está a nossa área de forma. A gente pode vir aqui, formatar um pouco essa informação aqui, vamos vir aqui, clicar aqui e trocamos aqui para duas casas decimais, por exemplo, só uma, tá bom? E colocamos aqui o formato como calcular os totais, e aqui em classificar, vamos somente totais, tá OK. Pronto, tá aqui a nossa área de forma total. Vamos ocultar esses elementos aqui que a gente não precisa que sejam exibidos, e vamos deixar assim, como volume de concreto e área de forma. Vamos voltar aqui e lançar
o nosso quantitativo de área de forma e volume dos pilares. E aqui estamos com o nosso detalhamento completo do nosso pilar emprumada. Então, gente, só alguns detalhes que vão mudar em relação ao detalhamento de lajes, de vigas e também de escadas, mas aqui não vai ter escadas, porque escadas vai ser basicamente o mesmo processo da sapata. Eu não vou explicar para vocês como é que vai ficar. Então, vocês podem lançar lá e fazer os detalhamentos necessários e pertinentes para a escada. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como é que vai ficar o detalhamento de vigas, por exemplo, e das lajes, no caso. Então, aqui em vigas, que vai ser o próximo elemento que vocês vão ter que detalhar, vocês vão observar que vocês têm N maneiras de vocês detalharem. Por exemplo, já que a viga de vocês é uma viga simples, vocês vão poder fazer detalhamentos como esse daqui, só usando o próprio 3D e usando aquela ferramenta que a gente ensinou de vocês de explodir os elementos. Então, aquela ferramenta que eu usei no 2D, que é numa vista em corte, de explodir a barra para afastar ela de dentro da viga, também é possível vocês usarem no 3D. Então, o que vocês vão fazer basicamente é criar uma vista 3D única, normal. Vocês vão colocar todas as informações de partição dentro das barras, no caso. Isso é imprescindível que vocês façam. Vão colorir as barras conforme os elementos dentro dela. Por exemplo, essa barra aqui é a longitudinal. Essas daqui são longitudinais também, só que de armadura de pele. Vocês vão ver que quando a gente tem vigas muito altas, com uma altura muito elevada, vai ser necessário colocar armadura de pele. Mas isso daí não é o nosso caso, a gente não precisa disso. Além de armadura de pele, a gente vai ter os nossos estribos. Então, vocês vão especificar cada um desses trechos assim. Então, como vocês vão ter todo esse detalhamento aqui disponível, vocês vão colocar as cores, né, todinho, vão fazer toda essa parte principal e depois dupliquem essa vista. Vocês vão duplicar a vista e vão selecionar todos os elementos. Vocês selecionem as barras longitudinais separadamente, essa daqui de cima, façam o arraste dela para cá para cima, façam daqui da de baixo, façam da armadura de pele e depois selecionem também os estribos, coloquem os estribos. Esse aqui vocês podem selecionar juntos aqui, esses dois estribos aqui dos dois lados, para eles ficarem alinhados aqui. Aí vocês subam eles. E agora, só mais uma coisa relacionada à parte do arraste, né, dos elementos, que é justamente a explosão que a gente chama, é que vocês vão ver que tem essas linhas aqui pontilhadas, que é o caminho que a gente demonstra no nosso 3D ou na nossa vista em corte, que de onde veio aquela barra. Então ele vai indicar o caminho dela. Então, a gente não vai poder fazer aqui no nosso 3D, mas a gente pode vir aqui na nossa planta aqui e fazer o mesmo detalhamento, a mesma indicação aqui, por exemplo. A gente pode clicar aqui na nossa barra e clicar e fazer o caminho da nossa barra. Pronto, aqui está o caminho. E aí a gente tem o caminho da nossa barra indicado aqui. Então, vocês podem fazer isso daqui no 2D e também no 3D. Fica a critério de vocês fazerem no 2D, porque às vezes pode ficar poluída a vista de vocês. Mas no 3D é interessante vocês fazerem de vez em quando, para justamente indicar, como é aqui nesse exemplo aqui, o detalhamento da viga de vocês. Então, gente, vocês podem fazer tanto no 3D o detalhamento da viga de vocês aqui, como está nessa vista aqui, como também em corte. Então dá para fazer das duas maneiras. Vocês façam com corte, detalhe da maneira que vocês quiserem, ou façam com 3D, ajustando a perspectiva, fazendo esse detalhamento aqui bonito que vocês podem ver aqui. Tem aqui também esse daqui que é uma viga curva. Isso daqui a gente não vai entrar em critério na nossa aula, porque é algo muito complexo de se explicar agora. Dá para fazer, bacana, mas vocês podem fuçar um pouquinho o Revit e entender como é que lancem aqui. Então, vocês façam essa vista aqui e uma vista da seção da nossa viga. Então, demonstre da mesma maneira que a gente fez no pilar, a seção com toda ela composta e só os estribos mostrando todas as dimensões dele aqui. Isso daqui, inclusive, foi uma informação que a gente não fez no nosso detalhamento do pilar. Colocar as dimensões de todos os trechos do nosso estribo. Feito isso, vocês vão completar o detalhamento das vigas. E aí, partindo para as lajes, a gente vai abrir aqui as nossas pranchas de lajes, a gente vai ter outra noção em relação aos detalhamentos, mas também é a mesma coisa, só que a gente vai ter dois tipos de vistas. A vista em planta, que vai partir de cima, que é essa vista daqui de cima, e a vista em corte, que vai mostrar as armaduras de maneira transversal. Então, na vista em planta, vocês vão fazer justamente seleção. Vamos abrir aqui na nossa planta, aqui, onde tem no nosso projeto, no caso. Vamos abrir aqui a vista em planta do térreo. Vamos exibir as armaduras do nosso térreo aqui, da nossa laje. Damos OK. E aqui a gente pode selecionar as armaduras aqui
e de identificar apenas algumas barras. No caso, a gente clica aqui e seleciona as barras que a gente quer que apareçam na nossa vista. Então, naquela vista lá, vocês perceberam que tem só uma barra representada, mas não quer dizer que só tem uma barra real ali. Na verdade, todas as barras estão ali lançadas, só que a gente só está representando uma visualmente na nossa vista, para justamente indicar que naquele comprimento todo ali, toda aquela área ali, tem todas aquelas barras dimensionadas ali. Então, da mesma maneira, a gente vai vir aqui e deseleciona todos, vai desmarcar, selecionar nenhum, e seleciona apenas uma barra. Então, damos OK. Agora vocês percebam que só tem uma barra visível. E no outro sentido, a gente vem aqui e clica também para selecionar apenas uma barra. A gente seleciona todas e seleciona apenas uma das barras. E damos concluir. Pronto, aqui está a nossa vista. A gente pode ocultar isso daqui. A gente pode deletar essa informação aqui que a gente não vai usar. E aqui, nessa vista aqui, a gente pode ocultar esses elementos aqui. Isso daqui a gente deixa. E aí, na hora de vocês forem fazer o detalhamento da laje de vocês podem fazer unicamente isso aqui, tá? Vocês podem fazer só um trecho de laje que já vai ser o suficiente para o detalhamento de vocês. Então, aqui vocês vão usar um identificador de categoria e selecionar somente a barra que vocês querem. Essa daqui. E nesse caso aqui, essa daqui. Então, vocês ajustem aqui o identificador e ajustem ele para posicionar certinho aqui como tem que ficar. E aqui também, nesse sentido aqui. Pronto. Vocês façam essa identificação que já está aqui, ó, quantidade de barras, todas as 34 barras nesse sentido, a cada 10, todas as 31 barras nesse sentido, a cada 10 também. Feito isso, já tem o detalhamento da vista em planta da laje de vocês. E aqui, vocês façam os ajustes necessários, eliminem aqui os elementos, deixem só o trecho aqui, removam essas informações aqui desnecessárias. E aí aqui, vocês vão observar aqui na vista de lajes aqui, tem outra informação pertinente, que é o nosso corte. E aí o corte vocês façam da mesma maneira que a gente fez em todos os outros elementos. Façam um corte, façam uma vista, detalhem uma vista primeiro, colocando as cores das barras que vocês têm dentro do corte. No caso do nosso corte ali, na nossa laje, só vai ter as barras de baixo. Então vocês coloquem uma cor aqui e a outra cor no outro sentido aqui. Pode ser azul também, já que a nossa laje só tem um tipo de barra com o mesmo espaçamento. Então não precisa modificar o detalhamento. E aí, vocês coloquem aqui, dupliquem a vista, explodam ela. E aqui uma outra coisa importante que também pode faltar no projeto, que está faltando no nosso projeto, que seria a armadura de bordo. Os projetos estruturais geralmente também têm a armadura de bordo, que a gente lança também da mesma maneira que a gente fez ali pelo corte. A gente lança num corte e depois só coloca um conjunto de vergalhão, né? Coloca a quantidade, espaçamento, da mesma maneira que a gente especificou nos nossos projetos das outras vezes que a gente fez aqui. Então vocês coloquem a armadura de bordo, se vocês quiserem. Vocês não precisam colocar armadura de bordo, nem precisam. Armadura de bordo e as armaduras de continuidade também, que vocês não precisam colocar, que já dá para entender que vocês já fizeram até aqui nesse ponto, que seria justamente as armaduras de continuidade que vão ligar as lajes paralelas, né? As lajes que são adjacentes entre si. Então essa armadura de continuidade justamente vai servir para amarrar as duas lajes uma na outra, para ter justamente, ao invés disso daqui em cima da viga, a gente ter uma curva, né, digamos assim, os esforços nesse sentido aqui, algo mais homogêneo, ao invés de ficar assim, entendeu? Então, basicamente, a armadura de continuidade serve para conter esse movimento. Então, gente, para vocês vão concluir os detalhamentos das vigas de vocês, das lajes e das escadas também. A escada vai ser o mesmo princípio que a gente fez no lançamento da sapata. A gente pode até mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar aqui o arquivo. Esse detalhamento, infelizmente, eu não vou disponibilizar para vocês, tá? Tá aqui, ó. O detalhamento da escada fica mais ou menos desse jeito aqui. Vocês podem observar aqui que ele tem justamente alguns elementos pertinentes, como por exemplo essa armadura aqui. Vocês podem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Vocês podem tirar print dessa imagem aqui. Então, vocês vão ter que fazer basicamente esses detalhamentos aqui. Essa armadura aqui, que está aqui, é justamente as transversais, que são essas armaduras que estão aqui representadas somente com um círculozinho. Elas estão no outro sentido da nossa laje, da nossa escada, perdão. Então, vocês façam o lançamento dessas armaduras como a gente ensinou. Faz aqui o lançamento dessa armadura aqui, também é outra armação aqui. Aqui, no caso desse trecho aqui. E aqui temos outro trecho, esse daqui é o primeiro trecho e esse daqui é o segundo. No caso, esse aqui é o lance que está ligado ao térreo e esse aqui é o lance que está ligado ao pavimento superior. Então, vocês façam daqui para cá, que é o detalhamento específico.
Então vocês observem que tem cada trecho tem um tipo de armadura específico. Então, algumas têm até armaduras extras nos trechos. Por exemplo, aqui, padrão, tem essas duas armaduras aqui longitudinais. Mas aqui, em cada trecho tem uma armadura que liga dentro do nosso patamar. Então, é impertinente vocês dar uma olhada nisso daqui. Vejam o quantitativo de ácido que tem aqui. Dê uma olhada. Ajustem para ficar... Se está 8 aqui, no sentido transversal, coloquem 9, que vai ser o suficiente para detalhar o projeto de vocês. E aí vocês façam da mesma maneira que a gente fez o detalhamento de escada, com essas vistas em corte, em planta também para mostrar essa armadura aqui que talvez seja preciso, mas eu não vou entrar em critério nisso daqui, tá? E faço também o detalhamento das armaduras transversais aqui, que estão representadas aqui. Então, gente, era só isso que eu tinha para falar aqui com vocês em relacionado ao estrutural. Os detalhamentos já estão aí especificados, vocês podem olhar, comparar com os outros detalhamentos que já tem disponível lá no nosso Drive, como, por exemplo, o detalhamento que está do modelo da casa de exemplo 2, no caso, que a gente já está falando da casa simples, que é só de um pavimento, que vocês podem usar, podem se referenciar nela, né, que vai ser mais simples vocês detalharem, ou façam aqui da casa 2 também. Eu não vou pedir muito, eu só quero que vocês detalhem pelo menos um elemento de cada tipo, no caso, por exemplo, detalhe apenas uma sapata, apenas um pilar, apenas uma planta, uma vista de laje, no caso, e apenas a escada, e já está tudo bem. A escada, inclusive, vocês nem precisam fazer, porque, enfim, a escada é um detalhe, uma cereja do bolo, digamos assim, que é muito complexo e muito chato de fazer, então eu não quero que vocês façam algo... não quero cobrar de vocês algo que vocês já estão praticando ali dentro dos outros elementos. Então, fica basicamente a critério de vocês o que vocês estiverem dispostos a fazer. Com o detalhamento pronto de vocês, eu vou saber, a partir desses detalhamentos aqui, por exemplo, só isso daqui já vai ser o suficiente para entender como é que está o desempenho de vocês e o quanto vocês aprenderam. Então, gente, a gente fica por aqui e obrigado por vocês estarem assistindo a nossa semana de arquitetura e estrutural. Espero vocês na próxima semana de elétrica, que vai ficar com o Jaime, né? Então, eu vou estar somente como apoio lá para vocês.